do Atlético Paranaense será novo reforço do Guarani. Neto Costa já está treinando o centroavante, assim como Luiz Otávio. E Luiz Otávio, inclusive, tem chance de ser titular na próxima segunda-feira contra a Inter de Limeira. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Obrigado, Batista. Continua aqui firme. Não dá tempo nem para palitar o dente. Ai, que coisa horrorosa. Nem dá tempo para palitar o dente. Continua aqui em ligação direta já com a abertura da jornada esportiva e boa sorte para Macaca, apesar das dificuldades. Para você, Batista, boa noite, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Tigrão volta amanhã nesse programa. Já ele estará no ar com a jornada esportiva, ao lado do Gleger, que também faz a sua despedida. Ótimo trabalho para você, Gleger. Travou o Gleger, tem que reiniciar o Gleger, hein? Senta o dedo no botão aí para reiniciar o Gleger. Valeu, CH, abraço para você e até amanhã, CH. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje, porque na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes, no comando Roger Williams, um dos melhores narradores esportivos do Brasil, aqui na Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Alô, torcedor, agora o jogo é com a Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones fortes da Bandeirantes, Germano Kruger, em Ponta Grossa, estado do Paraná. 15 graus a temperatura, chove bastante. Vamos ver se daqui a pouquinho a chuva dá uma trégua quando a bola rolar. CBF marca o jogo para as 8 horas da noite, 19h30, melhor dizendo, 19h30. Vamos ver se em 27 minutos para a chuva, para Operário e Ponte Preta. Macaca vice-lanterna, 8 pontos. Operário, Ferroviário, o Fantasma, a quarta colocação, 32 pontos ganhos. A Ponte vem de derrota para o Goiás por 2-1. O Operário vem de empate 2-2 fora de casa como Sport, gol no finalzinho, aquele gol que dá moral, aquele empate com sabor de vitória. Faz uma bela campanha o time da casa, embalado invicto a 5 jogos na Série B, sendo 4 vitórias seguidas nas últimas 9 partidas. O time só sofreu uma derrota. Já a Ponte, hein? 12 jogos seguidos sem ganhar, com 7 derrotas consecutivas. Pode encerrar a rodada
poderia encerrar a rodada na lanterna da Série B, não fosse o América ter perdido ontem de virada 2-1 para o Avaí. Mas a Ponte está a 12 pontos de distância de sair do Z4 ou do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Um jogo de opostos, mas jogo é jogado, meu amigo, e o Lambari é pescado. 11 contra 11, Márcio Zanardi versus Luizinho Lopes. Esse é o jogo que vamos acompanhar com todo o time do Batista, aqui no FM 85,7, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no portal carlosbatista.com.br, no YouTube, nossas lives já ligadas, com imagens da nossa cabine, estúdio avançado de transmissões aqui no Jardim São Gabriel, no Complexo João Jorge Saad em Campinas, youtube.com/Bandeirantes Campinas, youtube.com/Bandeirantes Campinas, youtube.com/Portal Carlos Batista, youtube.com/Portal Carlos Batista. Já vem de like, já deixa o like, já comenta, eu vou registrar comigo e assim você faz a jornada comigo aqui na Bandeirantes Campinas. Nós estamos chegando com o Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Em 25 minutos tem bola rolando para a Sicredi. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro, ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para a sua vida financeiras. 15 graus em Ponta Grossa. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Futebol Bandeirantes com Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, mais durabilidade, mais confiança para rodar todos os dias. Mais emoção pra você. Muito mais. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambamba. Tem futebol na Bandeirantes. Acionando a parte alvinegra campineira hoje. Aliás, duelo alvinegro, porque o fantasma também é alvinegro. Operário Germano Kruger, que não costuma receber um bom público, ainda mais com chuva e frio, hein? Média baixa. Tem apenas o 8º pior público. O 8º pior público com essa campanha. O povo não vai ver o Operário lá na cidade belíssima, produtiva, é rica Ponta Grossa. Vamos ao giro de manchetes da nossa jornada esportiva. Começando com a Ponte Preta, vem aí, repórter Bandeirantes, Pedro Piscinato. Boa noite, Pedro. Fala, Roger Williams, grande abraço pra você, boa noite pra todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É isso, duelo de equipes alvinegras, mas que dentro da tabela de classificação estão em situações bem diferentes. A Macaca, afundada na zona de rebaixamento, ocupa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, vem de 12 partidas sem conquistar uma vitória e, é claro, na noite desta quarta-feira, na fria Ponta Grossa, vai tentar surpreender a equipe do Fantasma. Roger Williams. Futebol Bandeirantes, em 22 minutos a bola rola no Germano Kruger com o apito do Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia. Agora o Ferroviário, o Operário Ferroviário. Os números mostram em time ofensivo, média de 1,33 gols por jogo e 13 finalizações e meia por jogo. Vem chumbo grosso aí, Pepe. Situação nada fácil para Ponte Preta e é claro que o Operário é o favorito para a partida dessa noite, ocupa atualmente a 4ª colocação e caso vença a Macaca na noite de hoje, pode dar um salto para a 2ª posição. O Operário que chega para essa partida vindo de 5 partidas sem derrotas. Neste recorte, são 4 vitórias e um... Lá pra jaula, hoje é dia de transmissão, hoje é dia, quem sabe, de redenção da Ponte. E aí, Tigrão, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Roger, um abraço a você, um grande abraço aos amigos ouvintes da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Parada complicada, não porque o Operário seja o Real Madrid, né? Mas é que a Ponte vive talvez o pior momento da sua história. E os números estão aí. Disputou até agora 54 pontos, vai pro 57º hoje, ganhou 8 pontos. E provavelmente fique nisso, porque o Operário é favorito. Acho acertada
a substituição do goleiro da Ponte. Não vinha bem o menino Guilherme Viana, pegou um frangaço no último sábado aí contra o Goiás. Como ainda não existe a possibilidade de colocar o goleiro que foi contratado em função do transferban, essa coisa toda, dá chance pro outro garoto aí, boa sorte para ele. E a Ponte toda remendada, toda tentando se arrumar dentro da competição, mas com parcas mínimas, ínfimas chances de ganhar esse jogo. Só que você disse agora aí, Roger, na bola é assim, né? Não tem essa de já ganhou. Tudo leva a crer que a Ponte vai colher mais uma derrota. Mas a gente torce aqui para ter uma agradável surpresa. Ou seja, que a zebra se materialize daqui a pouquinho em Ponta Grossa. Boa, Tiger! 7h10 da noite, hora esportiva do Brasil. Já adianto pra você, a Bandeirantes bate de primeira. A Ponte vai jogar de preto. O Operário Ferroviário vai jogar de branco. A Ponte, portanto, com o uniforme preto com a faixa branca no peito. Ele já esteve lá e sabe tudo de futebol. Gleger Sorzin, já tem mais paulada. Bota o capacete que lá vem pedrada. Já tem Operário e Ponte. Boa noite, Glegaço. Boa noite, Roger. Um abraço pra você, especial pro amigo ligado na Bandeirantes. É exatamente isso. Jogar contra o Operário é sempre difícil. E na casa do adversário ainda mais. Ainda mais. A dificuldade é ainda maior. A expectativa mesma do Tigrão é que a Ponte possa engatar um bom futebol. Ela tem tido em algumas partidas bons momentos dentro do jogo, que o treinador consiga transformar esses bons momentos em uma partida inteira. Aí sim consegue surpreender, mas enfim, o jogo vai ser duríssimo, difícil, complicado, né? E eu vou ficar de olho aqui, viu, Roger? No Vinícius, no menino Vinícius, no gol Ponte Pretano. Tá substituindo o Viana, que teve aí alguns tropeços aí, principalmente na última partida, tá ganhando uma oportunidade e eu vou estar torcendo para que dê tudo certo para esse bom goleiro, hein? Tirei informação. É bom goleiro Vinícius. Então essa é a expectativa de que dê tudo certo, tanto pro Vinícius quanto pra Macaca, Roger. Gleger, uma ótima observação. A Ponte tem uma tradição fantástica de revelar goleiros. Vinícius, boa sorte, ele vai jogar com a camisa 30 hoje. Já quero registrar algumas participações aqui. O Davi tá acompanhando a gente em Mauá, dizendo que vai ser fácil hoje pro Operário. Valeu, Davi. Tá aqui o Lucão. Ó a mensagem que ele coloca aqui, Pepe. Oi, Deus, sou eu de novo. Cada um recorre ao que pode. Alguns recorrendo pra fé. Quem sabe a fé não ajuda a Ponte Preta a vencer hoje. Oi Deus, sou eu de novo. Sensacional. Daqui a pouco eu registro mais participações, porque agora é hora da manchete do plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Zaço Pinheiro. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Meu grande amigo Roger Williams, aquele abraço, meu amigo. Um abraço a todos da nossa querida Bandeirantes, hein? Detalhe, Elvis está completando 4 anos de Ponte, 4. Ele chegou no dia 18 de julho de 2022 e a estreia dele foi no dia 30 de julho, quinta-feira que vem. 4 anos que ele estreou. Sabe contra quem foi? Contra o Operário, esse mesmo Operário. 30 de julho de 22, majestoso, Série B. O treneiro era Hélio dos Anjos. A Ponte venceu por 3-0. O Elvis fez o gol de pênalti. Ele bateu, o goleiro defendeu. O juizão mandou voltar, alegando invasão de área. Aí o Elvis cobrou de novo e fez. E ele deu assistência para os outros 2 gols. Começava com tudo o 10 da Macaca. E hoje ele vai fazer, anote aí, meu caro Roger Williams, hoje... Anotei. Ele vai fazer 148 jogos. Ele marcou 22 gols, 22. Desses 22 gols, a composição, 10 foram de falta. Ele cobrou 16 pênaltis. Errou 6, fez 10. Então 10 de pênalti, 5 gols de falta, 4 gols normais dentro ou fora da área, um de cabeça contra o Brusque em 12 de agosto de 22 e fez 2 gols no rebote de pênalti. Ele cobrou pênalti,
O goleirão defendeu, aí ele foi, pumba, e fez. Quer dizer, uma vez o goleiro pegando, deixa de ser pênalti, ele fez no rebote. Essas e outras, é isso aí. Vamos lá, meus amigos, vamos acompanhar aqui hoje o jogo do Palmeiras, né? Deixa eu ver aqui, daqui a pouco, começando aí Curitiba e Palmeiras, 21h30 em São Paulo, Atlético Paranaense. E na Série B ontem, Novo Horizontino 0, Criciúma 1, Criciúma grande líder, Avaí 2, América Mineiro 1, América não consegue ultrapassar a Ponte. E ontem, Vila Nova 2, Fortaleza 1. E a equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Lucas Pessoa e Elton Grimaldi no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes. 7h18, hora esportiva do Brasil. Já já a bola rola aqui na Bandeirantes. Tem Operário e Ponte Preta. Vem aí na voz do repórter Pedro Piscinato as escalações dos dois times, a ficha técnica completa do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Márcio Zanardi com 5 alterações em relação ao time que enfrentou a equipe do Goiás no último final de semana. Macaca com o goleiro Vinícius, número 30, ele fazendo sua estreia no profissional da Ponte Preta. Na lateral direita, o garoto Júlio veste a camisa número 2 e o trio de zaga formado por Sérgio Palácios, 23, Lucas Cunha, número 3 e Márcio Silva, 44. Fechando a linha defensiva da Macaca, Diego Porfírio, camisa número 13. No meio de campo, Léo Gomes tem a 16, Danilo Barcelos, capitão, veste a 14, Kevson com a camisa 32 e Elvis, número 10. No ataque,
o grandalhão Brandão tem a camisa 21. Repeteco da escalação da Macaca de Vinícius, número 30, Júlio, número 2, Sérgio Palácios, 23, Lucas Cunha, número 3, Márcio Silva, 44, Diego Porfírio com a 13, Léo Gomes, 16, Danilo Barcelos, 14, Kevson, 32, Elvis, número 10 e Brandão, 21. No banco de reservas, à disposição do técnico Márcio Zanardi, Guilherme Viana, goleiro, Diego Leão, zagueiro, Juan, volante, Nicolas Araújo, lateral direito, Gustavo Almeida, zagueiro, Miguel, atacante, David da Hora, atacante, Daniel Baianinho, atacante, Gustavo Teles, volante e Rodriguinho, também atacante. O Operário, o fantasma de Ponta Grossa, buscando a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, escalado e definido pelo técnico Luizinho Lopes. Operário de Wagner no gol com a 33, Maguinho, ex-Ponte Preta na direita com a 26, dupla de zaga de Klaus, 44 e Miranda, 16, e na lateral esquerda, Gabriel Feliciano com a 27. No meio de campo, 3 homens, Matheus Trindade, 39, Vinícius Diniz com a 20 e Bosquilha, capitão e camisa 10, fechando aí o trio de meio campo. No ataque, Berto tem a 14, Ailon, número 11 e Pablo, 92. Repetindo a escalação do Operário Ferroviário, Wagner, 33, Maguinho, 26, Klaus, 44, Miranda, 16, Gabriel Feliciano, 27, Matheus Trindade, 39, Vinícius Diniz com a número 20, Bosquilha com a 10. No ataque, Berto, 14, Ailon, número 11 e Pablo, 92. No banco de reservas, à disposição do técnico Luizinho Lopes, Elias Curzel com a número 1, Índio, número 5, Moraes Júnior, meia dúzia, Mingote, número 9, André Dantas, 18, João Gabriel, 23, Pedro Vilhena, número 30, Charles, 32, Maxwell, 77, Neto Paraíba, 88 e Caio Dantas, 99. Arbitragem do jogo. O responsável pelo apito nesta noite é o baiano Bruno Ferreira Vasconcelos. Ele que terá como assistente número 1 a senhora Daniela Coutinho Pinto, assistente número 2, ele Carlos Franco de Oliveira, e o VAR fica a cargo de Daniel Vitor Costa Silva. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Bom, então, minha expectativa é aquela mesmo, que eu estava dizendo agora, de ver um time concentrado, de ver um time empenhado, organizado, né? Tá um pé d'água danado, né? Tá um pé d'água danado lá no estádio, lá como trouxe o Roger Williams. E olha, eu acredito, pelo que eu tô vendo aqui, viu, Roger, não tem previsão de parada não, hein? Tá malhando água, né, lá em Ponta Grossa, velho. E a expectativa é de que continue a chuva aí durante o jogo. Isso pode, né, pode trazer aí até uma certa dificuldade para a equipe da casa e não vou dizer facilidade, mas equilibrar um pouco mais o jogo no aspecto técnico. Isso pode acontecer. Então, juntando tudo que tiver para o lado pontepretano para que ela possa fazer um bom jogo. Escalação, que as opções são poucas, né? E o Zanardi escolheu aí, para mim tá bem escalada a Ponte. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento. Enfim, vou ficar de olho no Vinícius, que está recebendo uma oportunidade no gol pontepretano. Estreia é sempre complicado, ainda mais com esse pé d'água que está caindo lá no estádio. Mas eu vou ficar de olho no Vinícius aqui, torcendo para que dê tudo certo para ele. E também para a Macaca, viu, Tigrão? Essa é a minha expectativa. E a sua, Tiger? Boa noite, um abraço. Qual a sua expectativa, Tigrão? Olha, Gleger, um grande abraço para você também. A expectativa é pessimista, né? Pessimista não, é realista. Absolutamente realista. O que nós temos que colocar como projeção ou previsão para esse jogo aí? Mais uma derrota da Ponte. O time é muito fraco, vai pegar um adversário que está brigando pelo acesso. A Ponte toda remendada, aí com o Brandão como o homem mais ofensivo. Nenhum gol no campeonato até agora, tomara que ele desencante hoje. Mas a Ponte não tem poder de fogo, né? A tendência natural é o Operário começar a partida metendo uma pressão violentíssima
para cima da Ponte, violenta e, obviamente, sair à frente. Aí a Ponte se desestabiliza, vai tentar sair, não tem qualidade, não tem pulmão para isso. Então, não é difícil muito projetar o que vai acontecer. Isso é o que diz a frieza do pré-jogo. De repente, a Ponte acerta o jogo da vida. Ou faz um futebol hoje para a gente ver que ela não mostrou ainda no campeonato. Eu não acredito, mas espero que uma agradável surpresa possa acontecer num jogo de absoluto favoritismo do Operário Ferroviário de Ponta Grossa, no Paraná. Tá tudo pronto em Ponta Grossa, no Germano Krieger. A bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz potente, precisa e vibrante de um grande narrador que narra em cima da bola. Vem aí! Valeu, Tigrão! Antes do Tigrão, Gleger Zorzin, dupla de comentaristas, a Bandeirantes, que estarão comigo hoje, Germano Kruger, Ponta Grossa. Nesse momento, o hino nacional do Brasil sendo executado. Muita chuva, já falou Gleger, é verdade, a chuva não para. Ponte inteira de preto, faixa branca no peito e listras bem fininhas na vertical também, numa bela camisa do uniforme da Ponte. Eu vejo aqui Elvis jogando de luva. Elvis com luva, alguns jogadores com a segunda pele por baixo também, porque 15 graus e com essa chuva a sensação térmica diminui ainda mais. Braçadeira vermelha no braço do capitão da Ponte, que é Danilo Barcelos. Já o Operário Ferroviário joga inteirinho de branco. E o Ferroviário entrou com crianças também. E elas estão tomando chuva, Pepe, e não estão nem aí, porque estão se divertindo no colo dos seus jogadores. Aliás, uma só no colo, as outras são um pouco mais marmanjinhas, né? E a criança que tá no colo provavelmente é filha do jogador, né? Acho que ele vai tomar uma bronca a hora que chegar em casa. Tá com a criança nesse frio, nessa chuva. Mas as outras crianças provavelmente torcedores mirins da equipe do Operário. Mas realmente chove muito no estádio em Ponta Grossa. Eu quero agradecer aqui, né, Pepe? Olha só que coisa mais linda, ó, pra quem tá no YouTube. Obrigado, Pepe. Presente? Você trouxe aqui pra mim uma xícara personalizada na Band. Tem que dar uma moral, tem que dar uma moral. Um cafezinho maravilhoso também, né, pra dar uma esquentada aqui na garganta. Obrigado, Pepe, você é muito gentil, realmente, sempre comigo aqui quando eu estou fazendo as transmissões na Bandeirantes. Hino Nacional sendo tocado, daqui a pouco a bola rola. Ponte Preta em 18 partidas na atual edição da Série B. A Macaca tem 2 vitórias, 2 empates, 14 derrotas com 12 gols marcados, 35 sofridos. Piores ataque e também defesa. Vamos ao hino. Hino Nacional do Brasil em Ponta Grossa. Já tem Ponte Preta e Operário. Abraçando aqui o Paulo Bizaia, tá comigo no youtube.com/Bandeirantes Campinas. Valeu, Paulo. O Douglas também comigo aqui, Geraldo Chagas, o Carlos de Maringá, o Amarildo também comigo aqui, desejando boa noite a todos. Vamos, Ponte, reagir no segundo turno. O Carlos Lemos Matozinho, meu amigo Matozinho, boa noite a todos. Ponte 1, o senhor Operário 0, senhor Operário será operado.
Tá dizendo ele aqui. O Bruno Travanini também. Será que o time é muito ruim ou falta de salário? O que importa é o que é gol do Operário. Não sei se ele torce para um ou para outro. Se ele tá revoltos. Deixa aí seu like para mim. Estamos já com uma galera boa aqui nas duas lives. Vai deixando o seu joinha, é importante demais. O Operário Ferroviário, que faz a sua melhor campanha na Série B desde 2019, com 32 pontos conquistados em 18 rodadas. Em 19 fez o mesmo número de pontos, mas com uma rodada a mais. Só que tem uma situação, eles tomam gols demais, hein? Em casa foram 5 vitórias, 3 empates, só uma derrota, com 12 gols marcados e 9 sofridos. Quer dizer, o time paranaense venceu os últimos 3 jogos como mandante na Série B, só que toma 1 gol de média por jogo quando atua lá no Germano Kruger. É a chance da Ponte em fazer o gol. Se fechar, gramado molhado vai atrapalhar o time mais técnico, que é a equipe do Operário. O fantasma na 4ª colocação. Macaca buscando chegar a 11 para encurtar a distância para sair do Z4 no segundo turno, para buscar uma campanha galáctica nesta volta, no retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Aquela última conversa, tá lá o jovem goleiro Vinícius, faz o sinal da cruz, se benze, vai jogar com a camisa 30 e vai jogar inteiro de azul. É a estreia dele hoje, é da base ele, né, Pepe? É da base, garoto formado aí nas categorias de base da Macaca. No ano passado esteve emprestado para o Primavera e também para o São Caetano. E no início deste ano de 2026 retornou ao elenco profissional da Macaca. Era o terceiro goleiro até a saída do Diogo Silva. O Diogo Silva saiu, o Guilherme Viana foi o titular em 4 oportunidades. E hoje Vinícius fazendo sua estreia. Vai começar o jogo, apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes! Ele não perdoa, ele marca! Alô, torcedor, vamos nessa! Brasileiro Série B, 19ª rodada, a bola rolando em Ponta Grossa e na... No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Bola em disputa pelo meio de campo, vem Ponte Preta pelo setor direito. Atenção, Júlio, ele faz a proteção, espera passar alguém ao seu lado aqui na ponta direita. Brandão tá por lá também, Júlio e Brandão, os dois não conseguiram evoluir a jogada. Vem na recuperação aqui no setor intermediário, Vinícius Diniz, deixa a bola atrás para Miranda, recolhe, toca essa bola, soltando a bola, empurrando curtinho aqui para o Matheus Trindade. Ele domina, faz o escoramento de bola um pouco mais atrás para a presença do Miranda, volta com Trindade. Volante, único volante de ofício da equipe da casa, tocou pela ponta esquerda para Gabriel Feliciano, ele abriu forte lá na ponta, chega bem o goleiro Vinícius, sai da área com os pés, faz a proteção, tocou essa bola curta com Lucas Cunha, meteu para correr na ponta, botou o Brandão na velocidade, a bola escapuliu no que bateu no gramado molhado, pegou velocidade, o acaplanou e foi para fora. Lateral para a equipe de Ponta Grossa bater lado esquerdo no campo defensivo. Primeiras movimentações em Ponta Grossa, estádio Germano Kruger, a Ponte com 5 novidades em relação ao último jogo, hein, Pepe? É isso aí, a principal delas justamente a entrada do garoto Vinícius no lugar do outro garoto, Guilherme Viana. Além disso, as entradas de Márcio Silva, Diego Porfírio, Léo Gomes e Brandão entre os titulares. Léo Cunha tenta o lançamento pela direita, Júlio briga por ela, a bola tá na grande área da equipe do Operário, afasta como pôde, ali tirou o Klaus. Vem aqui pelo setor esquerdo para dominar. Pablo, ele que já jogou no São Paulo, recolhe e toca um pouco mais atrás para o Klaus. Lado esquerdo do campo, Gabriel Feliciano, com a perna canhota, levanta a bola para o campo de ataque, a Ponte Preta se fecha. Vai jogar pela ponta esquerda, lá vem o cabeludo, ele escapuliu, soltou o Berto pelo lado esquerdo do campo. Ele tem trancinhas voaçantes, mas não conseguiu evoluir na jogada. Tira dali, afasta o colombiano, tira Palácios. Rebote, volta com a equipe da casa, volta pelo setor intermediário. Matheus Trindade tentou o toque, conseguiu o toque aqui pelo setor de meio com Pablo, já soltou pela direita. Vai dominando por lá o capitão Bosquilha. Tem poça d'água por lá, o Elvis está na marcação, quase se afundou na poça. Bosquilha faz o levantamento, vai bem o goleiro. Vinícius encaixa firme, essa bola é perigosa. Esse quicar na grande área do Vinícius vai ser muito perigoso, hein, Pepe? E o Bosquilha é um cara que conhece muito de passes, tem um passe muito bom. O lançamento buscando ali o Vinícius Diniz dentro da área, mas foi o Vinícius, goleiro da Macaca, quem levou a melhor nessa jogada. Alô, Emerson Santana, alô, Zé Laos, um abraço pra vocês.
Eu quero saber do like, vai deixando o like aí, 31, a meta de likes é 50 no primeiro tempo. Tem lateral a ponte para bater da ponta esquerda. E a chuva persegue, a chuva persiste, ela continua caindo. E o Luizinho Lopes tá bravo com alguma coisa da arbitragem, o técnico dos caras. Domina a ponte, vem pela ponta esquerda, vamos lá, Macaca, Porfírio por lá, pintou o levantamento aqui no segundo pau, corta! De qualquer maneira, Gabriel Feliciano mete pra fora, servindo escanteio, hein, Pepe? Bom cruzamento do Danilo Barcelos, buscando o garoto Júlio do outro lado da área de ataque da Macaca, e o Gabriel Feliciano não quis saber de brincadeira, mandou pra linha de fundo, primeiro escanteio do jogo, escanteio pra Macaca. Léo Gomes na área, Brandão na área, todo mundo por lá, os zagueiros também desceram, momento de expectativa, é a primeira bola parada para a equipe da Ponte, a primeiro escanteio para Macaca bater, gol da direita como se fosse no majestoso, o gol da linha férrea, o gol da Fepasa, vai Elvis para a cobrança, 148 jogos com a camisa da Macaca, perna direita, partiu, levantou, vai no segundo pau, afastou parcialmente a zaga do Operário, ela cai na grande área, tira dali, afasta Klaus, ninguém na segunda bola, ela volta ainda para a equipe da Ponte, antecipa-se Lucas já rolou no setor direito, Júlio dá por lá, evitou a saída, saiu. Por pouco, mas ela saiu, pegou a bandeira que corre por lá, Daniela Coutinho Pinto da Bahia. Já cobra arremesso lateral o time do Operário, a Ponte vai fechando, vai apertando a saída de bola da equipe dos caras. Eu gosto dessa posição, dessa postura da Ponte no começo do jogo. 0-0, 4 minutos e 20. Você ligado no futebol da Bandeirantes, no timaço do Carlos Batista. Na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter. Proteção de verdade para quem não pode parar. 4:38, tem jogador do Operário caído lá no setor direito, perto da linha divisória. Jogador do Operário pôs a bola para fora, mas ele já se levantou, né? Cedeu o lateral aqui de graça, quando o seu companheiro já se levantou, mas acho que ele tinha parado para marcar a falta lá do outro lado. Se ele parou para marcar, é a primeira falta do jogo, Pepe. Primeira falta do jogo, falta ali na intermediária, falta cobrada rapidamente pelo próprio Gabriel Bosquilha. Bosquilha que tá voltando, jogador importante da equipe da casa. 5 minutos, Elton Grimaldi marca comigo com Lucas Pessoa nas imagens do YouTube. Timaço do Gil Kleber, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5 minutos, primeiro tempo. Germano Kruger, Ponta Grossa, Operário e Ponte, 0-0, Edu. Sul-Americana, repescagem, primeiro tempo lá na Colômbia, Medellín 0, Vasco também 0. Início lá em Curitiba e Palmeiras 0-0. Tem futebol na Bam Bam Bam. Mais um escanteio pra Ponte, senhoras e senhores. Tá funcionando essa marcação alta da Ponte. Bola parada, vem aí. Olha, gramado ensopado, bola molhada, luva molhada. Quem sabe na bola parada em Piscinato. É a chance da Macaca, mais uma vez um escanteio pelo lado direito, o Elvis se prepara para fazer a cobrança, vem bola na área do Operário. Elvis vai mandar lá no segundo pau, bola mais aberto, toque de cabeça, sobra na boca do gol, chute, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é Brandão! Gol! Ponte! O primeiro gol de Brandão com a camisa da Macaca! Na marca de 6 minutos, ele não perdoa! Brandão marca pra Ponte Preta e faz explodir o sofrido torcedor da Nega Véia Campineira. 6 minutos, Elvis cobra o escanteio. De forma diferente dessa vez, ela vai no segundo pau um pouco mais aberta. Ela escorada pra dentro da pequena área. Há um jogador que dava condição. Ele dominou, fuzilou com raiva, com ódio. Enche a cara da bola e manda ela pro fundo do gol de Wagner. Fica caladinho, Germano Kruger. Fica caladinho, Germano Kruger. Porque Brandão, e eu nunca pensei dizer isso, você é fatal, letal. Você é o tal Sayuruca. Sayuruca, Sayuruca. Quem sabe este é o gol que abre as portas da artilharia pra você.
1-0 Ponte, o que vale é o detalhe. Conta aí, Pedro Piscinato. O detalhe foi a persistência do sistema ofensivo da Macaca. Um lance que parecia perdido, a Ponte Preta pressionou a defesa do Operário, acabou ganhando o escanteio. Mais uma vez na cobrança, o Elvis, com muita categoria, colocou a bola na cabeça do Lucas Cunha, que encontrou o Brandão sozinho dentro da pequena área. O Pablo, centroavante, muito experiente, não saiu, dava condição para o atacante da Macaca, e aí o Brandão, de perna esquerda, estufou as redes do goleiro Wagner para marcar o primeiro da Macaca na partida, e o primeiro dele com a camisa da Macaca. Tem escanteio a equipe do Operário, 8 minutos e meio, 1-0 Ponte. Por enquanto a zebra tá desfilando em Ponta Grossa, senhoras e senhores. Tem que abrir o guarda-chuva aí, Vinícius. Deixa eu ensinar, quando é escanteio, o narrador fala, abre o guarda-chuva. Tá todo mundo na pequena área, nunca vi isso. Congestionada a pequena área, até o árbitro baiano tá lá para pedir para que não haja empurra. Tá congestionada a pequena área, que loucura, hein, Pepe? É o Léo Gomes e o Vinícius Diniz se estranhando, olha aí. Lá vem ela, desvia no primeiro pau pra fora. Cara, subiu ali o Berto no primeiro pau, ela bateu na cabeça do zagueiro da Ponte, foi pra fora, é mais um escanteio. A Ponte, pelo visto, assistiu os jogos Operários, sabe que essa é uma jogada forte. Todo mundo na pequena área, cara. Tem ninguém do Operário fora da pequena área, dentro da grande área. Agora o baiano chama o capitão, hein? Chama o capitão da Ponte, o Danilo Barcelos, para conversar. Chama o Vinícius Diniz também e vai autorizar a cobrança do escanteio. Atenção, lá vem ela, perigosa, o goleiro vai dar um tapa, ela quase entra no gol olímpico, tirou dali um chutão, Elvis vai correr, o goleiro deles, Wagner, tá aqui no grande círculo como último homem, agora vai ser pressão total dos caras, bola aberta pelo setor esquerdo do campo, Gabriel Feliciano faz inversão de jogo, o setor direito perto, escuro para quem vinha atrás é o Maguinho, levanta, tira a zaga Ponte Pretana, voltou de fora da área, no tiro, fora do gol, pela linha de fundo, que balaço, hein, Pepe? Gabriel Feliciano, lateral esquerdo, de perna esquerda, tentava ali a chance de empate do Operário, mas pegou muito mal, passou por cima do gol do goleiro Vinícius. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 10 minutos, primeiro tempo. Há muito tempo a Ponte não saía da frente, está na frente, Ponte 1, Operário 0, Edu. Olha aí, Curitiba, gol do Palmeiras, 8 minutos, hein, gol de Maurício. Curitiba 0, Palmeiras 1. Bandeirantes. Valdemir Gomes, fala aí, Tigrão, Ponte na frente 1-0. Já o Tigrão vai chegar com a sua opinião, Gleger Zorzin. E aí, Glegaço, 1-0, Ponte na frente. Na frente, você viu o que eu dizia antes de começar o jogo? Que essa chuva poderia, né, equilibrar um pouco mais a partida na parte técnica. E é o que está acontecendo, né? Muita dificuldade para o Operário ter as ações, né? A Ponte neutraliza bem, os blocos estão muito próximos, bem juntos, e isso tem dificuldade. E aí a bola parada, né, meu amigo? Que o Elvis faz com muita maestria. E aparentemente jogada ensaiada, né, o Roger? Porque a bola vai lá no segundo pau. Você disse ainda, olha, não é de costume não, o Elvis sempre aquela bola mais curta, né? Jogou lá no segundo pau, teve o retorno e pegou ali o Brandão sozinho, que botou a bola na rede, estufou com força, Ponte Preta 1-0, expectativa é de que a Ponte continue com esse mesmo padrão de jogo, com essa mesma concentração, porque tá bem na partida até agora. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site app. Abra sua conta no Sicredi. Alô, Leonardo Luiz, um abraço pra você. Sérgio Gabriel também comigo aqui, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Deixa o like. 43, eu pedi 50 para começar a esquentar. 1-0, Ponte na frente. E vem Macaca de novo, ponta direita, Júlio, um encontrão nele, o árbitro deixou seguir. Briga pelo meio aqui, Kevson vai tentar ficar com ela, ficou com o time dos caras. Atenção, partiu Vinícius. Nossa, foi-se pro lado, outro pro outro. Chute do próprio Vinícius, bate em cima do seu adversário, do Berto, atrapalhou. O ataque dos caras voltou com a equipe da Ponte Preta, que sai com o Márcio Silva lá pelo setor esquerdo da zaga. Vai sair sempre na base do levantamento, à frente para o Brandão.
Brandão, subiu de cabeça Klaus. Ele chega essa bola pelo meio. Léo também de cabeça, responde, tocando a bola à frente. Brandão vai brigar contra a marcação do Klaus. Recuada a bola para o Wagner, tem que apertar. Wagner sai jogando o goleiro dos caras. Empurra a bola curta com Matheus Trindade. Tudo isso com 12:40. Futebol é primeiro tempo. Ponte na frente, 1-0. Vai de KTO. Aposte do seu jeito. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Alô, Juliano. Vamos, Marcos Chedi. Vamos, Elvis Guerreira. Ama e honra essa camisa. Valeu, Juliano. Tá registrado aqui também. Muito obrigado, olha a ponte aí, vamos lá, Macaca, Kevson dominou, tocou à frente no comando, para o Brandão, ele fez o pivô, passava aqui pelo setor direito do campo, Danilo Barcelos já rolou para Júlio, bem na marcação para cima dele, Gabriel Feliciano expulsando a bola, colocando para fora, arremesso lateral. Tudo isso quando o Quintinal marca 7 da noite, mais 45 minutos. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aí e confira mais. aromadasерvas.com.br. Terceiro escanteio no jogo para a equipe da Ponte. 13:50 do primeiro tempo, escanteio Macaca, Pepe. Dessa vez quem fez o corte mandando pela linha de fundo foi o Maguinho, jogador que estava na Ponte Preta até o ano passado, saiu durante o Campeonato Brasileiro da Série C e agora defende a equipe do Operário. Mais um escanteio para Macaca, Elvis na bola. Agora de lá para cá, Elvis. O gol é sempre da direita no primeiro tempo. É aquele gol que se fosse no estádio Moisés Lucarelli seria o gol de fundo. O goleiro é Ferra. Partiu Elvis fechadinho. Toca para fora o zagueiro. Meteu para fora Gabriel Feliciano. É novo escanteio. Vinícius Diniz tocou por último nela. É novo escanteio, Piscinato. E o Elvis orienta ali aos jogadores que estão dentro da área, o Danilo Barcelos, Brandão, Sérgio Palácios, Lucas Cunha. O Elvis cobra eles para que eles ataquem a bola no momento da cobrança. Vai Elvis de novo. Mais um escanteio, quinto para Ponte. Partiu, levantou a bola na confusão. Mais um escanteio, expulsa a zaga do Operário. O Elvis vai ficar com a perna doendo de tanto levantar a bola na área do goleiro Wagner, hein, Pepe? E para aquele torcedor que estava confiante e apostou em escanteios na KTO, está se dando bem. É o sexto só pra Ponte. Fechadinho, quase olímpico. Tirou o goleiro. E na sequência uma falta de ataque. Rapaz, o Elvis tentou o gol olímpico, o goleiro tirou. O goleiro tirou, ela veio venenosamente nitroglicerinada e quase a Ponte na rede de novo, Piscinato. Estava em cima da linha o Wagner, a bola certa, o travessão depois, mas na jogada seguinte o árbitro acabou assinalando uma falta ali do Brandão no camisa 44 no Klaus. Falta de ataque da Macaca. Tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca. 15:40, primeiro tempo. Germano Krüger em Ponta Grossa, 15 graus a temperatura, 13 a sensação térmica, segue Ponte 1, Operário nada, Edu. Olha, o Palmeiras vai vencendo lá em Curitiba, início ainda, Curitiba 0, Palmeiras 1, gol do Maurício e vai disparando o Palmeiras. O Flamengo, segundo colocado, joga daqui a pouco em Chapecó contra a Chapecoense. Falta para o Operário bater na ponta direita, a parte que está mais lameada, né? Deu uma poça gigante ali, o jogador se enroscou com o jogador da Ponte, com a poça, foi tudo pro chão, o Baiano optou pela marcação da falta. Valdemir Gomes, alô Tigrão, 16:24, Ponte na frente, 1-0. É uma bela surpresa até agora, a Ponte intensa. O gramado não oferece lá muitas condições, mas o time guerreia muito. Saiu na frente, meteu pressão para cima do Operário, já teve 6 escanteios. A Ponte, estilo cavalo louco, né? Não tem nada a perder, vai como realmente franca atiradora. E agora tem uma falta perigosa aí pro Operário. Vai Bosquilha pra cobrança. Ponta direita. Atenção, perna esquerda, partiu, levantou. Tocou livre, Klaus de cabeça. Passa a esquerda no gol, mas já estava impedido, né? Vamos ver se vai ser confirmado. O Elicardos Franco de Oliveira, o baiano, corre com a bandeira do lado de lá, mas eu tive a impressão que ele estava bem à frente. É isso mesmo, estava à frente. Impedimento marcado, mas o Bandeira optou só pelo tiro de meta. Não faz nada, não muda o preço do euro, do dólar, do peso chileno, do peso argentino.
É tiro de meta para bater o goleiro Vinícius, camisa 30 da equipe da Associação Atlética Ponte Preta. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Lançado pela direita, Júlio, briga por ela, melhor para o seu marcador, Gabriel Feliciano, parte com ela dominada, usa a perna esquerda, faz o lançamento, resposta do Operário, vem pela ponta direita, aberto, domina, é contra-golpe dos caras, vem bem no combate, Diego Porfírio, dá o primeiro combate, ela sobra ainda pelo lado esquerdo do campo com Elvis, dá aquela levantadinha que só ele sabe, de trivela, já fazendo a inversão de jogo para Júlio, setor direito do campo, se desmarca, frente aqui pela ponta direita, o Kevson, tocou para ele, opa, chegou duro, Gabriel Feliciano. E comete a falta no jogador da Ponte, Pepe. Falta do Kevson, bom passe do Júlio. O Kevson sairia em velocidade, mas foi derrubado pelo Gabriel Feliciano. Falta para Macaca pelo lado direito de ataque. Plantão esportivo Bandeirantes, Edu. Olha, a Sul-Americana, a repescagem lá na Colômbia é gol do Medellín, hein? Medellín 1, Vasco 0, agora intervalo, depois tem o jogo da volta no Rio. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 18 minutos, falta. Elvis, ponta direita, levanta de perna direita, a bola chegou na confusão. No bate-rebate, ninguém chega para tirar. Afasta, agora voltou, rebate, o chute de fora da área. Passa a direita do gol. Léo Gomes explorou seu adversário, foi esperto para ganhar mais um escanteio. Eu tô perdendo as contas dos escanteios, hein, Pepe? 7 escanteios para Macaca até o momento. Um bate e rebate ali, a defesa do Operário não conseguiu cortar a bola e quando cortou o Léo Gomes tentou de perna direita, houve um desvio, mais um escanteio para Macaca. O Elvis, é claro, não tem pressa para fazer a cobrança. 7 escanteios para a Ponte, 2 para a equipe do Operário. A Ponte vai goleando em escanteios, vencendo o jogo, placar de 1-0. Elvis, perna direita, mudou agora a meia altura. Gabriel Feliciano tira, mas o árbitro marcou um perigo de gol. Falta de ataque, é isso, Pepe? Isso, falta de ataque do Márcio Silva, zagueiro da Macaca. Estava ali dentro da área e ele fez o gesto com a mão. O baiano Bruno Pereira Vasconcelos apitando seu 11º jogo nesta Série B. O Operário tem mais posse nesse momento, 66 contra 34 da Ponte. Só que a Ponte chutou 4 vezes contra 2 o time da casa, são 7-2 em escanteios. 5 faltas fez a Ponte, 1 falta fez o Operário, um jogo com poucas faltas. Por se tratar de um jogo de Série B do Campeonato Brasileiro. Agora falar em falta, a Ponte fez, né? Diego falta Porfírio. Pela direita, Diego Porfírio, falta pros caras, Bosquilha já pede a bola, hein, Pepe? É o homem das bolas paradas, inclusive o Bosquilha, que é o artilheiro da equipe do Operário dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, tem 9 gols marcados e está retornando ao time titular. Foi poupado na última rodada contra o Sport e hoje retornando camisa 10, capitão Bosquilha. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço pra toda essa galera. Rapidinho, plantão esportivo Edu Pinheiro. Segundo do Palmeiras, hein? Maurício de novo, 18 minutos, Curitiba 0, Palmeiras 2. Falta para o Operário. Matheus Trindade posicionado, Bosquilha também, 20 minutos e 44 segundos do primeiro tempo. Bosquilha sai da posição. Deixou a posição para jogar ensaiada, é para ele, recebeu, vem pela ponta esquerda, tentou passar, não passa, contra-golpe, vamos lá Ponte, vamos Ponte, desce Ponte, vamos Ponte, desce Ponte, Léo tocou na ponta direita, será que vai chegar? Não chegou por ali o Kevson, mas ganhou arremesso lateral na ponta direita, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 21, primeiro tempo. Ponta Grossa 1, Ponte 0, Operário, Edu. Repescagem Sul-Americana, 20h30 no Peru. Tem Sport Cristal e Red Bull Bragantino, hein? Brasileirão, 20h30 em Chapecó. Chovendo também em Chapecoense e Flamengo. Tem seleção que encanta no Biga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade de qualquer produtos. Qualidade para você, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Confira em iga.com.br. Alô, Leandro Silva. Alô, Lago ou Iago, né? Acho que é mais pra Iago. Delei da Silva. José Geraldo também tá comigo aqui. Danilo Gomes. Lúcia Menezes, engenheira Lúcia Menezes também com a gente aqui. Caio Piloto. Rubinstein também com a gente. O Kaká também aqui. A Ana. José Leão, Lulu Lopes.
E daqui a pouco eu registro mais porque tem muita gente acompanhando a gente. E tá caído aqui o camisa 23 da Ponte, o Kevson. Aliás, como estão batendo no garoto, hein, Pepe? Sérgio Palácios, o colombiano zagueirão da Macaca, iria sair jogando ali em velocidade. Foi tocado pelo jogador do Operário. Tá caído o grandalhão Sérgio Palácios. Em minha defesa, eu olhei para o Palácios e vi 32, mas era 23. Só trocou as ordens. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí, Gleger Zorzin? 1-0 a Ponte, tá segurando e nas bolas paradas, levando perigo ao Operário. É o jogo que tem que ser feito, né, Roger? A gente sabe que na parte técnica, a equipe do Operário vive um excelente momento. E aí eu tava falando, essa chuva, né, o gramado encharcado, muitas poças, equilibra o jogo. E a Ponte tem usado e feito com muita inteligência isso aí. Então, a expectativa é de que ela mantenha essa mesma concentração defensiva para que não dê espaço para a equipe do Operário, que é um bom time, blocos próximos, né, dificultando as ações. E aí tem o aspecto físico, né, torcer para que a Macaca aguente os 90 minutos. 23:30, bola recuada venenosamente para o Vinícius, parou na poça, vai ele, goleiro, vai lá ele, goleiro, garotão, bateu de perto da direita, já levantando a Ponte para o contra-ataque, era para o Brandão, rasga a zaga do Operário, agora virou contra-golpe, que lançamento, ponta direita, aberto, chega bem na marcação, Márcio Silva sempre seguro para tirar, afasta o perigo dali, logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência, 3273-3760 em Campinas. Tenta remate pro gol, bateu Kevson em cima da zaga depois de uma descida espetacular pela ponta esquerda em Pedro Piscinato. Foi o Diego Porfírio, a Ponte Preta saiu rápido ali, o Porfírio foi pelo lado esquerdo, achou o Kevson no meio ali, próximo à área do Operário. Na tentativa de finalização, o Kevson foi travado e depois Danilo Barcelos acabou errando o passe. Alô, Geraldo, tá comigo aqui, Felipe Chaves também, Éder Rocha, o Jornal Campos em Foco também e o Achadinhos da Shopee for Life também tá com a gente e te ouvindo, mandando um abraço. Tá Pepe. todo mundo, grande abraço para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes no momento em que Danilo Barcelos está caído ali no gramado do estádio Germano Kruger. O camisa 14 da Ponte Preta aparentemente vai precisar receber atendimento médico. O baiano Bruno Pereira Vasconcelos chama a maca para realizar o atendimento no capitão Danilo Barcelos. Comprou Manfilter, cadastre seu cupom fiscal no site da campanha www.pecaporman.com.br. Concorra a TVs, camisas da seleção e vales combustível. Marca de 25 minutos, uma entrada forte, ele pranchou o capitão da Ponte. Tá sendo atendido ainda, é tempo de análise. E aí, Valdemir Gomes, fala aí, Tiger, 1-0, Ponte vai se segurando, Macaca na frente. Vai se segurando e é impressionante, 25 minutos, a energia do time, dividindo todas. Não sei se aguentar esse ritmo, pode conquistar um resultado que vai nos surpreender a todos e esse é o tipo de surpresa muito boa. Mas a Ponte jogando com espírito de guerra e chegando na frente. E agora há pouco o Elvis deu uma cavadinha ali por cima do marcador e meteu o Porfírio para correr. Ele levou a bola até próximo do bico da grande área e poderia ter feito, inclusive, o chute. Preferiu cruzar. Ou seja, a Ponte faz uma partida que nos surpreende. Se não perfeita tecnicamente, mas uma partida realmente de muita luta, né? De muita intensidade, surpreendendo inclusive pela garra do time a equipe do Operário, que tecnicamente é melhor, mas que encontra grande dificuldade porque o gramado extremamente encharcado não oferece condição para quem toca a bola. E a Ponte na correria, ó, vai de novo, ó. E o Brandão me lembrou Washington. Ele é fatal, Tigrão, ele é letal. Quem diria? Eu nunca imaginei que você fosse falar isso. Queimou a língua. Nem eu. Queimamos juntos. Nem eu. A hora que eu vi, eu falei, nossa, será que é o Palácios? Não, eu limpei um pouco o olho e falei, não, é o Brandão mesmo. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aí e conheça mais, aromadasерvas.com.br.
Maguinho rolou essa bola pra Bosquilha, vai pra cima na Poça, Poça ajudou, vem Barcelos que já voltou, tá bem com ele, já deu um chutão, virou contra-golpe, à frente fez o pivô, o homem tá com tudo, Brandão fez o pivô pelo lado esquerdo do campo pra Elvis, ele foi seguro, aquela manhãzinha do Elvis, dá aquele passinho, olha pro árbitro, e aí ganhou a falta na base da experiência, hein, Pepe? É porque no primeiro momento o Miranda, camisa 16, já havia cometido a falta ali no Brandão, segurou, derrubou o centroavante da Macaca. E aí depois, é claro, o Elvis com toda a sua experiência só esperou ser tocado e ganhou mais uma falta. E olha a ponte pelo lado esquerdo, cobrou rapidinho, fechava por lá. O atacante da Macaca tirou a zaga, foi esperto, mas tentou pegar todo mundo desprevenido ali. O Elvis na cobrança da falta, Pepe. E mais uma vez deu um bom passe por cima para o Diego Porfírio. O Porfírio mais uma vez arrancou em velocidade e depois ficou reclamando ali de um toque na mão do defensor da equipe do Fantasma. E agora o Pablo sofre a falta. A ponte para o contra-golpe dos caras aqui no meio de campo. É bola para a equipe do Operário bater. Alô, Silmeirelles, um abraço. Digitando também tá a gente aqui, ó. Digitando também tá com a gente. Eduardo Alves, Ricardo Gelleres e toda essa galera aqui comigo. E o digitando, ele é ativo aqui no chat, ele digita o tempo todo. Ele realmente está digitando? Está digitando, ele não para. Luiz Felipe, um abraço para você. Delei da Silva e toda essa grande massa comigo. Eu vou registrando a presença da galera. Até porque, senhoras e senhores, 1-0 pra Ponte. Brandão, aos 6 minutos, ele não perdoa, ele marca. 1-0 pra Ponte, que com esse resultado vai chegando a 11 pontos. Quem sabe a redenção hoje, Macaca, quem sabe? Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo, pelas melhores condições e preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Acesse iga.com.br. Abre o guarda-chuva aí, Vinícius, tem falta para os caras, Pepe. Falta ali bem na frente do banco da Macaca, o Gabriel Bosquilha foi derrubado pelo Léo Gomes e é o próprio camisa 10 quem vai fazer a cobrança. Já cobrou, colocou na área. A Ponte não tira, sobra o chute pra fora pela linha de fundo. Inacreditável. Inacreditável Futebol Clube. A bola veio por cima, não tirou. Sobrou a segunda, ninguém tirou. Ninguém pra chegar, pra afastar, tiveram uma chance do empate, hein, Pepe? Um bom cruzamento do Bosquilha, um bate-rebate ali entre a defesa Ponte Pretana. A bola sobrou no pé do jogador do Operário na hora da finalização. Não pegou muito bem, a bola acabou saindo pela linha de fundo, mas o primeiro grande momento do Operário na partida. Não deu nem pra ver quem foi, hein, cara? Nem você viu, nem eu. Era tanta gente ali, 425 pessoas, um espaço que cabe em 20. Dava uma confusão dentro da área da Macaca ali. Essa é a marca de meia hora. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol. Olha a Poça, trabalhou, lá vem os caras, bateu pro gol, é gol! É gol, 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 é gol. Pablo! Gol do Operário! Com a contribuição da Poça d'Água. Bola foi lançada para a grande área. O zagueiro da Ponte esperava num ponto, ela foi para outro. Mas ele furou também. No que foi tentar chutar, a Poça parou a bola, tirou a velocidade e a direção da bola. E aí, cara, não deu pro Lucas Cunha tirar. E o Pablo chegou, bateu forte de perto à direita, ela ganhou uma certa curva, foi morrer no fundo do gol de Vinícius. Pablo não perdoa, Pablo marca, ele é fatal, é letal, empata para o Fantasma. Ponte 1, Operário barra Poça d'Água também 1. O que vale é o detalhe contra a Ipricinato. O detalhe é que parecia um lance perdido. O Pablo já não estava tão afim da jogada, só que no momento em que o Lucas Cunha foi cortar a bola acabou travando na Poça d'Água e o Pablo, muito esperto e experiente jogador, roubou ela do defensor da Macaca e bateu de perna direita com a bola cheia de guizo, cheia de efeito. O goleiro Vinícius tentou ir de mão trocada na bola, não conseguiu defender. O Operário empata a partida no Germano Kruger. Pablo, o quinto gol dele nesta Série B. Roger Williams. Confirmando 32, primeiro tempo, Germano Kruger, agora tudo igual.
Um para o Operário, um também para a Ponte, Edu. Esse gol do Brandão aí foi o gol mais rápido da Ponte em 2026, mas não durou pouco, durou o quê? Durou 24 minutos, hein? Olha, ainda na Série B, primeiro tempo, CRB e Ceará 0-0 e continua lá em Curitiba, primeiro tempo, Brasileirão, Curitiba 0, Palmeiras 2 gols do Maurício. Ô, Gleger Zorzin, que infelicidade para o camisa 3 da Ponte, Lucas Cunha. Mas agora a Ponte se aproveita e vem pela ponta esquerda com o Elvis. A Poça também ajudou a Ponte. Ele ganhou uma falta na ponta esquerda. Gramado muito encharcado, a chuva não parou. A Poça ajudou lá, agora ajuda cá, hein, PP? É isso, Maguinho, ex-Ponte Preta, tinha posse de bola, acabou perdendo ela e o Elvis, muito experiente, cavou a falta que pode colocar a Macaca à frente do placar novamente. Tem 5 gols na história, Elvis com a camisa da Ponte. Ao seu lado também para fazer uma cobrança talvez mais forte, o Danilo Barcelos, camisa 14. O 10 e o 14 por lá, o goleiro vai armando Wagner sua barreira com 4 homens. Barcelos na perna canhota, Elvis na perna destra, os dois estão posicionados. Vamos ver para que lado vai ficar mais o Wagner nessa cobrança. Fica bem no centro do gol. É de longa distância, mas leva perigo. 3 homens apenas da barreira. Elvis e Barcelos. Elvis, perna direita, bateu. O goleiro pega em 2 tempos. Uma bola venenosa que rompeu a barreira, Pepe. Foi inteligente o Elvis ali, bateu meia altura, tentando confundir o goleiro Wagner. Mas em 2 tempos, o goleiro do Operário fez a defesa e já repôs ela em jogo, rapidamente. Vem pela direita, aberto por lá. Atenção, ele vai dominar, vai entrar na área, a Ponte faz dupla marcação pra cima dele e faz a falta. Falta e cartão amarelo para o jogador da Macaca, Márcio Silva, é isso? É isso, ele assinalou o cartão amarelo para o Márcio Silva, gerando muita reclamação, dizendo que não foi ele quem fez a falta. Mas fato é que o Maguinho tentou passar no meio de todo mundo ali e o Léo Gomes, na verdade, foi quem acertou. Mas está marcado o cartão amarelo para Márcio Silva. O Márcio veio por cima, o Léo Gomes no carrinho. Foi uma strike em cima do jogador do Operário. E aí, Gleger Zorzin, 1-1 o jogo. Começaram a gostar do jogo os caras, hein? Se adaptaram, né, ao campo e foi uma infelicidade no lance ali do gol, né? E caiu no pé de quem sabe fazer, né, cara? Porque ele foi um golaço. O Pablo tirou do Vinícius, tem chance lá do outro lado. Uma batida que não é para qualquer um, né? E aí a Ponte tem que continuar atenta, continuar ligada, porque a equipe do Operário conseguiu se adaptar ao gramado, tomou o gol, se recuperou, buscou o empate. Mas a Ponte tá bem ainda. Manter a tranquilidade, não deixar com que o gol atrapalhe o rendimento do time daqui para frente. Quase 600 pessoas nas suas lives. Obrigado, torcedor ligado na Bandeirantes. Você no FM 85,7. Mas você também nas suas likes. As suas lives e não tá deixando like. Eu quero like, pelo menos 100 para terminar o primeiro tempo nas duas lives. Se batermos a meta de 100 likes ainda no primeiro tempo, o Brandão faz mais um gol. Eu tô falando besteira que nós já passamos de 100 nas duas faz tempo. Agora eu quero 100 likes na live do youtube.com/Bandeirantes Campinas. Fechado. Na live da Bandeirantes Campinas. É isso, tá com 78. Eu quero ver subir o ponteiro, já 80. Galera, vem comigo, vai deixando o joia aí. O árbitro baiano tá chamando a atenção de alguém no banco de reservas da Ponte, hein? É o David da Hora, chamou o David da Hora ali, cartão amarelo para David da Hora no banco de reservas. O segundo cartão do jogo, segundo cartão para jogadores da Macaca. É, Ponte Preta tomando amarelo no banco de reservas e a falta não foi batida ainda. Bosquilha posicionado, o Pablo também. 600 pessoas e nós estamos chegando a 100 likes. Essa galera vem comigo, a galera da Ponte responde, é sempre assim. Essa apaixonada, sofrida torcida Ponte Pretana, que hoje tá tendo um fio de esperança. A Ponte saiu na frente, tomou um gol injusto, como já disse o Gleger. Já o Tigrão fala também. A bola parou na poça d'água, foi lá o Pablo e bateu pro gol. São 4 da barreira, a bola é frontal à meta do goleiro Vinícius Jovem, goleiro da base da Ponte Preta. 2 para cobrança, Pablo e também o Bosquilha se demoram uma eternidade, um século para cobrança. Chegou perto ali o Berto, combinou alguma jogada talvez ensaiada. Pablo e Bosquilha posicionados, autoriza o árbitro baiano. Gol da esquerda, partiu, é Bosquilha, fica na barreira. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 36 e 40. Primeiro tempo. Germano Kruger.
Em Ponta Grossa, 1 para a Ponte, 1 para o Operário, Edu. Brasileirão, primeiro tempo, continua Coritiba 0, Palmeiras 2, a Sul-Americana, repescagem e empata o Vasco, hein? Início segundo tempo, gol contra Medellín, 1, Vasco também 1. Convocado pelo Batista, estamos nós empunhando o microfone mais forte do Rádio Esportivo de Campinas. Vai de KTO, aposte do seu jeito, baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Falta pra Ponte da Meiuca, eu quero ouvir o comentarista Valdemir Gomes. E aí, Tigrão, 1-1, que pecado de gol, hein, Tiger? A Ponte estava bem no jogo, a gente chamou atenção aqui para a energia do time, para a valentia do time. Claro que o gramado atrapalha os dois times, mas atrapalha aquele que nesse momento é mais técnico, ele é mais atrapalhado. E aí, a Ponte teve inclusive a chance de fazer o segundo gol, mas poderia ter tomado também um empate antes. E aí é fatalidade, né? Não dá para dizer de forma nenhuma que o Lucas Cunha falhou, porque ele calculou a velocidade da bola e fez um movimento certinho e chutou. Chutou porque a bola estava chegando no pé dele, ele calculou velocidade versus o golpe na bola. E quando ele chuta para golpear a bola, ela para antes. E aí, por azar da Ponte, caiu no pé de um cara que sabe fazer, como disse o Gleger. O Pablo é um cara experiente, de qualidade, né? Já teve grandes momentos do futebol brasileiro. E aí, companheiro, não tem muito o que falar, porque na fatalidade, a felicidade, tudo com F. Fatalidade da bola ter parado e a felicidade e também qualidade do Pablo, que bateu com curva lá de dentro do pé, tirando do goleiro. E o menino Vinícius não teve culpa, não. Chute muito bem executado, praticamente na bochecha da rede, lado oposto. Uma fatalidade, um pouco de azar aí da Ponte, mas o time parece que sentiu até uns 2 minutos depois do gol, deu uma desarrumada, podia até ter tomado e depois ajustou de novo, vamos ver, né? O time é uma incógnita, hoje surpreendeu no começo e agora toma o gol do jeito que foi. Vamos imaginar que a coisa possa melhorar um pouco mais, que a Ponte possa não se desorganizar e quem sabe chegar ao segundo gol e botar pressão de novo no colo do Operário. Enquanto falava, o Tigrão chegava bem aqui pela ponta esquerda. O Elvis no levantamento, o Léo Gomes desviou de cabeça, obrigando o Wagner a uma boa defesa. 39,50 para os desafios do Biodiesel. Escolha a proteção de quem entende do assunto. Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. 40 minutos, olha os caras. Desce aí pela direita, Vinícius Diniz. Atenção, tá livre, pode até chutar pro gol. Ele prefere fazer o levantamento para aberto no segundo pau. Tira a zaga da Ponte. Tem que afastar daí, garoto. Tem que afastar daí, garoto. Kevson com era dominada. Puxou na perna esquerda, tentou lançar para Elvis, mas mandou no peito do seu adversário. O árbitro pegou, marcou uma falta fora do lance, hein, Pepe? É isso, o Kevson havia sido puxado ali pelo Pablo. O juiz tinha dado a vantagem, mas aí como o Kevson errou o lançamento para o Elvis, falta marcada, próxima área da Ponte Preta. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Alô, Ricardo. Pessoal de Nova Odessa também, meu Deus, que time horrível. Avelar dizendo que eu sou pé quente, a Ponte vai ganhar hoje, valeu Avelar. E olha aí a Ponte, sobrou na entrada da grande área, Danilo Barcelos bateu, carimba, a zaga do Operário. Volta aqui pelo setor direito, tenta apertar a Ponte, tenta apertar com o Júlio. Na sequência um strike, 2 jogadores no solo, Lucas Cunha e também o jogador de ataque aqui, o Pablo. Ele marcou falta do jogador da Ponte, é falta para bater a equipe do Operário, pertinho da rede divisória do campo. Edmilson Dias, um abraço para você. César Rudney, Bruno Bento também, toda essa galera comigo, deixa eu ver aqui. Estamos com 62 marcações de gostei na live do Batista. Hoje tá bombando a live do chefe, hein, Pepe? Coisa tá boa lá, hein? O pessoal tá gostando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa live do youtube.com/Bandeirantes Campinas. Essa aqui nós já passamos de 100 faz tempo. Já estamos com 103. Valeu, galera. Muito obrigado. Alô, Alessandro de Moraes. Alô, Neto. Toda essa galera comigo. Laís também. Neto, toda essa galera. Antônio Carlos e Jesus.
1-1, jogo 41,50. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos na rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. 42, reta final, já tem Edu Pinheiro e o intervalo inteligente da Bandeirantes, com a participação dos comentaristas, a repetição dos principais lances. Aqui vem Lucas Cunha, levanta a bola para o campo de ataque, raspa de cabeça aqui no intermediário, Matheus Trindade, vai sobrar para a equipe da Ponte tentar brigar com ela, com Júlio. Um chutão acontece do Gabriel Feliciano, caiu no campo defensivo para o colombiano se virar por lá. Não brinca aí não, Palácios. Não brinca aí não. Tá parado o jogo, é isso? Deu falta. Em qual lance que eu não vi, hein? Foi tão rápida. Falta pra Ponte, né? Pelo menos. Falta pra Ponte. Já cobrada e já batida, vem Ponte. Márcio domina no campo defensivo, Márcio Silva retrocede um bocadinho mais para Lucas. Lucas com Palácios, os três zagueiros da Ponte tocando da bola. Macaca com um 3-5-2 hoje. Aberta a bola com Júlio, já está no campo de ataque. Aprofundou a jogada para Kevson. Ponta direita, rolou essa bola para Elvis. Ele dominou, girou, bateu daí. O goleiro pegou, soltou, pega de novo. É a terceira vez que Wagner bate roupa. O Elvis já sentiu que tá instável. O goleiro soltou a sapata de fora da área, hein, Pepe? O experiente camisa 10 da Macaca já percebeu. Um chute que parecia despretensioso. O Wagner mais uma vez bateu roupa ali dentro da pequena área e quase que sobra para a equipe do Brandão. O Operário responde rapidamente. Escanteio para a equipe da casa. São 8 chutes para a Ponte, 7 para a equipe do Operário. 2 defesas fez o goleiro. Defesa, fez o Wagner. Atenção, escanteio, a chuva continua caindo forte no Germano Kruger. Em Ponta Grossa, cidade importante do Paraná, esse importante estado do sul do país. Guarda-chuva aberto aí, Vinícius. Lá vem ela, o capitão Pablo. Aliás, o capitão Bosquilha vai pro levantamento. O Pablo tá na grande área. Tá esperando por lá. Bosquilha vai fazer o levantamento, é de lá pra cá, gol da esquerda como se fosse no gol do Portão Monumental do Majestoso. Levanta com grande altura, caiu aqui na grande área pra Gabriel, voltou pra Pablo, bateu pro gol, de curva, passa da cabeça dos atacantes e vai pra fora. Impressionante, hein? Chegou firme, Klaus também tava por lá no segundo pau, zagueirão, terceiro zagueiro, no zagueiro central. Ela passou, foi pra fora, que sorte da Ponte, hein, Pepe? O Pablo agora saindo um pouco do centro da área, foi ele quem fez o cruzamento ali para dentro da pequena área da Macaca e o Klaus conseguiu relar da bola, mas apenas desviou, mandou pela linha de fundo, tiro de meta para Macaca. Diga primeiro Tigrão, depois o Gleger. Pode falar, Gleger. Não, o Roger estava falando agora, né, que Ponta Grossa é uma baita de uma cidade maravilhosa. O Roger, você sabia que o Tigrão adora, pra ele é a melhor cidade do Brasil, porque ele adora Ponta Grossa. Olha aí o Elvis, bom lançamento, Diego Porfírio, sou mais você. Entrou na área, demorou pra fazer a execução do passo do chute. 2 já chegaram pra cima dele na marcação, um deles é Maguinho, inclusive, derruba o Porfírio, falta. Rapaz, Porfírio tá com uma avenida pra trabalhar na ponta esquerda, falta pra Ponte, diga, Tiger. E a do Gleger que ele mais gosta também é no Paraná, viu? Qual é? Cidade que ele ama. Rolândia. Briga boa, hein? Lá em Aiuruoca. Como é que chama essa desgraça? Aiuruoca. Quê? Aiuruoca? Aiuruoca. Arariroca? Esse é o futebol alegremente sério da Bandeirantes, sem falta, Macaca aí, Pepe! Diego Porfírio foi esperto ali, ficou impedido de fazer o cruzamento, de fazer o passe, conseguiu ganhar a falta ali, cometida pelo Maguinho, falta que será cobrada pelo Elvis. Mais 5 minutos de acréscimos no primeiro tempo. Vamos até 50, temos 46 nesse momento, os dois batedores estão ali, confusão na grande área, bola parada, vai Elvis, capricha Barcelos. Qualquer um dos dois que forem carrega toda a expectativa dessa grande pátria Ponte Pretana. Ponta esquerda, 46 e 20, perto da torcida dos caras, o trem fantasma. E o árbitro vai lá, conversa de novo com a defensiva do Operário e também com o ataque da Ponte. Fala com o Márcio já tem cartão amarelo. Vai autorizar agora para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Partiu pra bola, Elvis bateu pro gol, na trave!
na forquilha, praticamente, Elvis, quase o gol da Ponte. Insiste a Macaca, virada de bola de Júlio, forte demais para Elvis, é tiro de meta. O que foi isso, Piscinato? Foi toda a experiência e toda a qualidade técnica do Elvis. Uma jogada ensaiada ali com o Danilo Barcelos, bateu firme de perna direita, o Elvis parando no travessão, levando perigo mais uma vez para cima do goleiro Wagner. É recorde de escanteio da Ponte na competição. Foi o gol mais rápido da Ponte em toda a competição. Elvis mandando na trave. A chuva de Ponta Grossa fazendo bem para Ponte Preta. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Confira em iga.com.br. Sai pro jogo a Macaca. Do campo defensivo para o contra-ataque. O lançamento do Danilo Barcelos. É o quarto, né? Que acontece da defesa para o ataque, buscando na direita a correria do Júlio, ou então do Kevson, que não dá em nada. Lateral para os caras bater, aqui no lado esquerdo do seu setor defensivo. 1-1, tá empatado o jogo, reta final do primeiro tempo. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e sua família. Conta com o Sicredi. Domina Barcelos, toca essa bola pela direita com Palácios. Nossa, tomou-lhe uma paulada do Pablo. Caído ali o colombiano, vai se levantando agora. Pede cartão, time da Ponte Preta, é falta para Macaca bater. Mais uma bola parada, mas essa leva um pouco de distância. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Alô Darte, alô Alessandro de Moraes. Luiz Pionto, um abraço. Jean Cunha também, Bruno, tá todo mundo comigo. Já cobrada a falta, vem com o Júlio. Linda finta, passou, deixou pra trás. O Bosquilha pintou o levantamento, afasta a zaga do Fantasma. Ela sobra com o Pablo na sequência. É derrubado, o árbitro não marca a falta. Linda finta pela direita, vamos Ponte. Kevson, linda jogada pela ponta direita. Rolou a bola aberto. Aqui pela direita tem a presença do Elvis. Rolou essa bola pra Júlio, levantou na boca do gol. Subiu Klaus de cabeça. Tá viva ainda, Márcio Silva tá na grande área pra brigar por ela. E há uma falta de ataque. Cara, que garra a Ponte, hein, cara. Não tem bola perdida hoje. Jogada linda do Júlio pela direita e depois do Kevson na bola reboteada, Pepe. Ponte Preta muito forte ali, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, tentando, brigando muito. Todos os atletas da Macaca, está caído ali o Léo Gomes, leva a mão à cabeça, teve uma pancada ali com o defensor da equipe do Operário, mas está tudo bem, segue 1-1, um jogaço de bola no Germano Kruger. E ainda sem ativar o VAR, que hoje está a cargo de Daniel Victor da Costa Silva de Minas Gerais. Vai de KTO, aposte do seu jeito, baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Apita Bruno Vasconcelos, mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. 1 para o Operário, 1 para a Ponte, Edu. Ô, grande Roger Williams, ô Pepe, muita chuva, hein? Muitas poças d'água. Quantos escanteios a Ponte cobrou, hein, Pepe? A Ponte Preta cobrou 6 escanteios, Edu, e mais 3 cobrou escanteios a equipe do Operário. 9 escanteios na primeira etapa. 9 é porque até 19 minutos a Ponte tinha cobrado 7. Então deu 9 então total. Na verdade foi 6, tá? Era 7 no total. Que o Operário tinha 1 também. Então tem 6 escanteios para a Ponte e 3 para o Operário. Ok, 6 escanteios logo de início para a Ponte. Vamos montar esse time da Ponte aí, vocês me corrijam por favor. Esse menino Júlio hoje é lateral direito, correto? Aliás, ele é lateral direito. Isso. Quem é que está sendo o lateral esquerdo? Diego Porfírio. É o Porfírio ou o Kevson? É o Porfírio, né? Porfírio. Diego Porfírio. Então, para montar o time, vamos lá, Pepe. Vinícius no gol, fazendo a estreia. Isso. Eu tenho 3 zagueiros: Palácios, Lucas Cunha e Márcio Silva. Correto. Ala direito, Júlio. Sim. No meio, Léo Gomes, Barcelos, Kevson e Elvis. Isso. E Diego Porfírio é o ala esquerdo. Isso mesmo, E Edu. só Brandão na frente. Correto. Brandão só tem 23 anos, hein, Pepe? Novinho. 22, quer dizer, 22. Ele que fez o gol da Ponte aí. Perfeito. E a Ponte contratou 11, é isso, Pepe? 11 jogadores no total, Edu. Esses atletas já estão treinando com o elenco da Macaca. Aguardam apenas aí, é claro,
o pagamento das dívidas dos transferbans para poderem ser inscritos com a camisa da Macaca. Bom intervalo, Pepe. Grande abraço, Edu. Começo com o Gleger. Vamos lá, Gleger Zorzin. 6 minutos. Elvis cobra escanteio. Lucas Cunha de cabeça. Ele visa Brandão. E Brandão trabalha a bola, gira e bate 1-0. Aí a Ponte até 19 minutos tinha cobrado 6 escanteios. A 30 veio o empate. O Lucas Cunha, que participa do gol da Ponte, foi infeliz. Chutou água, a bola na poça d'água. Chutou água, mas a bola não. E aí o Pablo fica com ela, chuta cruzado, sem chance pro goleiro da Ponte, empata 1-1. E a 46, o Diego Porfírio sofre falta, luta muito o Diego Porfírio, uma falta lateral. O Elvis não cruza, ele manda direto e bate no travessão, Zorzinho. Um abraço, boa noite, Operário de Ponte, 1-1. Boa noite, Edu. Satisfação, prazer estar contigo aqui novamente. Toda minha. Grande abraço para você, viu, Edu? Para você também, olha, querido. Obrigado. Olha, Edu, vou dizer uma coisa. Você estava falando esse lance do Elvis aí, dessa falta. Se essa bola entra, para mim seria o gol mais bonito da Série B até o momento. Ia ser um golaço, né? Você vê que o zagueirão tenta tirar, o goleirão só ficou olhando e a bola pegou na forquilha, como disse o Roger Williams na transmissão. Realmente, ia ser um baita de um golaço. Merecia o Elvis pela batida extraordinária nesse campo molhado, encharcado, cheio de poça, né? Você vê que o gol de empate do Operário, não dá para botar a culpa no zagueiro Ponte Pretano, né? Ele faz o movimento correto, mas a bola para na poça ali, beneficiando o atacante Pablo, que inteligentemente consegue tirar do goleiro Vinícius, fazer o golaço, né? Aí é para quem tem qualidade. Eu gostei demais do empenho, da dedicação, né, da superação do time Ponte Pretano. Os caras estão correndo uma barbaridade, estão lutando, não tem bola perdida, e eu vou mais além, hein? Vou mais além. A Ponte tá merecendo, tá na frente, pelo primeiro tempo que fez. A expectativa é de que o Zanardi consiga, claro que ainda tem o aspecto físico também, porque o campo tá encharcado, pesado, né? A gente aqui em São Paulo tá num clima mais ameno de seca, então assim, dificulta quando você pega, depois de uma semana de trabalho, você pega um campo encharcado, pesado como esse aí. Mas enfim, tomara que a Ponte consiga na parte física levar o jogo até o final, e se ele mantiver essa mesma estratégia, isso tudo que foi apresentado no primeiro tempo, olha que dá para a Ponte surpreender. Dá para surpreender sim. O Operário conseguiu se encontrar dentro das características do gramado, né? Se achou ali, conseguiu, mas mesmo assim o time Ponte Pretano está bem organizado, está bem justo na marcação, está bem próximo, e isso tem dificultado as ações do time paranaense. Agora, tem que estar ligado, tem que estar esperto, porque você vê, se o zagueiro Ponte Pretano não dá para botar na conta dele, mas se ele consegue prever aí que a bola vai parar, né? Se ele não dá o bote como ele fez, poderia ter conseguido fazer o corte. Então esses detalhezinhos que a Ponte Preta tem que voltar atenta para tentar fazer mais o segundo gol e ganhar o jogo, viu, Edu? Sim, grande Zorzinho. Meus amigos, olha, repescagem sul-americana lá em Medellín da Colômbia, segundo tempo de Medellín, o Vasco também, o Vasco perdia, destaque para 21h30 no Peru, Sport Cristal e Red Bull Bragantino, Brasileirão, intervalo, Coritiba 0, Palmeiras 2 em Curitiba, 21h30 Chapecoense e Flamengo em Chapecó, 21h30 Inter e Cruzeiro Beira-Rio, 21h30 Morumbi, São Paulo e Atlético Paranaense na Série B, intervalo, hein? Ceará 0, CRB 1. Tem 20h30, tem Goiás Esporte, 21h30 Náutico e Londrina, hoje na Série B. Aqui empate 1-1, já você vai ouvir aí um produto radiofônico raríssimo, gol da Ponte, Guilherme Brandão Azevedo vai marcar, hein? O Tigrão depois comenta, 1-1 Operário e Ponte. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes, Elvis vai mandar lá no segundo pau, bola mais aberto, toque de cabeça, sobra na boca do gol, chute, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, Brandão! Gol! Da Ponte! O primeiro gol de Brandão com a camisa da Macaca! Na marca de 6 minutos, ele não perdoa! Brandão marca pra Ponte Preta e faz explodir o sofrido torcedor da Nega Véia Campineira. 6 minutos, Elvis cobra o escanteio. De forma diferente dessa vez, ela vai no segundo pau um pouco mais aberta. Ela escorada pra dentro da pequena área. Há um jogador que dava condição. Ele dominou, fuzilou com raiva, com ódio. Enche a cara da bola e manda ela pro fundo do gol de Wagner. Fica caladinho, Germano Kruger. Fica caladinho, Germano Kruger. Porque Brandão, e eu nunca pensei dizer isso, você é fatal, letal, você é o tal Sayuruca, Sayuruca, Sayuruca. Quem sabe esse é o gol que abre as portas da artilharia pra você. 1-0 Ponte, o que vale é o detalhe. Conta aí, Pedro Piscinato. Valdemir Gomes. Mas depois Pablo empatou aos 30, 1-1, intervalo. Tigrão, abraço, boa noite. Oi, Tigrão. Oi, Edu, boa noite. Boa noite, um grande abraço pra você. Um abraço pros amigos da Bandeirantes aqui no intervalo diferente e inteligente comandado aí por você. A Ponte surpreendeu, né? Eu acho que a chuva molhou o corpo dos jogadores da Ponte, estão todos ensopados. Do Operário também.
E eu acho que a diretoria, antes da chuva, molhou a mão. Que o que os caras estão mordendo, o que eles estão brigando é uma grandeza. E o jogo, apesar do gramado não oferecer as condições ideais para a boa prática do futebol, ele foi bom, porque tanto o Operário quanto a Ponte poderiam estar à frente. Teve um lance, pouco antes dessa bola que o Elvis aplicou na trave, sem ângulo. Concordo com o Glegger, seria talvez o gol mais bonito da Série B, porque ele fez uma, até agora pelo menos, ele fez uma combinadinha lá na ponta esquerda com o Barcelos. Ele toca no Barcelos, o Barcelo pisa, escora e devolve, e o Elvis bate totalmente sem ângulo por cima, o goleiro já tinha ficado, tinha um zagueiro em cima da linha, não chegou, e ela explodiu na forquilha. E o Operário, um pouco antes, tinha perdido. O segundo gol estava feito, e o jogador que cabeceou a bola, eu acho que foi o 44 do Operário, se eu não tiver equivocado aqui. Bom, foi o Klaus, foi o Klaus. E ele perdeu um pouquinho o tempo da bola, quando a bola chegou ele já estava descendo. Se ele tivesse feito o cálculo melhor, também tinha feito o gol. Então um jogo movimentado, bacana, legal, mas onde a Ponte conseguiu ser mais intensa do que o Operário, uma dobra lá pelo lado esquerdo com o Kevson mais adiantado e com o Porfírio também passando toda hora, mas ficando na primeira linha e indo só na boa. O Júlio bem pelo lado direito, o Brandão com mais movimentação hoje, os volantes Léo Gomes, Danilo Barcelos pegando muito, e o Elvis, para mim, o melhor jogador da Ponte no primeiro tempo, não só pelo lance maravilhoso da bola no travessão, mas pelo conjunto, não é? Chutou uma que o goleiro pegou, soltou e quase toma. Se tivesse alguém mais atento no rebote, teria feito o gol. Então o Elvis o melhor hoje, com a mobilidade, correndo mais, saindo um pouco da marcação, recebendo a bola com um pouco mais de liberdade, porque ele está saindo dos marcadores para poder trabalhar. Então a Ponte fez um bom primeiro tempo. E aí, o que adiantou? Adiantou que a Ponte saiu na frente e levou o jogo para o intervalo num empate. Deve ter dado uma reorganizada, uma reorientada lá, o Márcio Zanardi, e na verdade o Operário, com uma qualidade técnica melhor, está assustado com a alta intensidade do time da Ponte, guerreando como se fosse a última partida. E os zagueiros falharam. Esse lance que eu descrevi agora do Klaus, ninguém foi na bola, né? Bola trabalhada ali pelo lado esquerdo pelo Berto. Ele faz o cruzamento e a Ponte poderia ter tomado. Mas enfim, diante do que a gente esperava e por aquilo que a gente tem visto, foi uma partida muito boa da Ponte no primeiro tempo. E a pergunta, qual é? Nesse momento, qual é a pergunta? A Ponte vai suportar fisicamente esse ritmo alucinante que ela empreendeu no primeiro tempo também para a primeira etapa, também para a segunda etapa, corrigindo? Eu espero que sim. Se ela conseguir manter esse ritmo de briga pela bola e de intensidade, ela pode até surpreender o Operário dentro dos seus domínios. E eu torço muito por isso. Agora, o Operário, tecnicamente, é melhor. E a gente vai ficar aqui aguardando exatamente essa reação e esse comportamento da Ponte na volta para o segundo tempo. O Operário está tão assustado contra um dos lanternas do campeonato, mas eles estão conversando tanto para tentar decodificar aquilo que aconteceu no primeiro tempo. Que time é esse? Como que dão voadora, chegam na frente, carrinho. E aí? Eles não voltaram ainda. Estão lá tentando entender. Contrataram lá um pai de santo, um especialista em física quântica e um curandeiro. Estão mapeando e a sozinha. No campo de jogo, o Operário não volta. Talvez nem volte mais. De tão assustado que eles ficaram. Eu tô brincando, vai dar WO. E agora vem o fantasma.
como se um fantasma fosse. Pode ser num segundo tempo totalmente diferente. A Ponte pode ter uma recaída e voltar a jogar mal como vem jogando nas últimas partidas, mas eu espero que ela repita a atitude do primeiro tempo. É o que a gente espera, meu caríssimo Roger Williams. Valeu, Tigrão! Agora sim, voltou, como disse o Tigrão, com certo atraso. A equipe do Operário vai dar a partida a Ponte. À direita, a Macaca, à esquerda, o Operário. No segundo tempo, a Ponte vai dar a partida. O árbitro baiano vai autorizar, vai começar o jogo. Vai começar a segunda etapa, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá 1-1, jogo no Germano Kruger. No Paraná, em Ponta Grossa, muito frio por lá. E aqui vai vir frio também. Defesa Civil informa uma frente fria severa entre quinta e sexta-feira. Uma frente fria provocando mudanças no tempo em todo o estado de São Paulo. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro Série B, 19ª rodada, a última do primeiro turno. Bola rolando no Paraná. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. No FM 85,7, youtube.com/Bandeirantes Campinas. E vem Macaca, Brandão na boca do gol pra pintar mais um. Bateu, não, Brandão. Depois o Bandeira levanta o instrumento, ele Carlos Franco de Oliveira apontando o impedimento, mas ele bateu muito mal, hein, Pepe? Brandão, nesse momento, nesse lance, foi salvo pelo assistente número 2, o Eli Carlos, porque realmente um belo passe do Elvis, um passe de muita qualidade, e o Brandão, cara a cara com o goleiro, é o gol que o centroavante não pode perder. Sorte dele que estava impedido. Quase a Ponte faz o segundo gol por milímetros de impedimento do Brandão, mas que também desperdiçou. 1 minuto de bola rolando e já tem falta pelo lado esquerdo para bater a equipe da casa. Falta em cima do camisa 10 Bosquilha. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Escolha a qualidade original, escolha Manfilter. Os times não mexeram para a segunda etapa, os mesmos 11 da Ponte, os mesmos 11 do Operário. Márcio Zanardi e Luizinho Lopes não alteraram para a segunda etapa. E eu tô aqui hoje estreando. Olha só. Baita blusa, hein? Que legal, hein? Uniforme novo. Depois da super jaqueta, das camisas, que é essa que o PP tá usando agora. Um super moletom da Bandeirantes, fazendo aqui alusão, né? Deixa eu ver que lado que é aqui, ó. Ao primeiro nome da Rádio Bandeirantes, PP. Lê aí pra galera, ó. PRC9, desde 1933. Aqui, ó, no meu braço direito, PRC9. É a Rádio Bandeirantes. Uniformizando todo o nosso time de esportes com esse super moletom. Gil Kleber tá demais. Gil Kleber tá demais num subidão danado. Passei hoje lá pegar. Feito em Americana também, né? A terra do tecido. Qualidade, da muita confecção. qualidade. É isso aí. Parabéns aí, Batista. Obrigado aí. Sempre pensando na qualidade, no RH do seu time todo. E a gente tá aqui. Eu já tô estreando o uniforme. Batista também já fez a foto com o seu moletom. É isso aí. Muito bom, isso ajuda os repórteres também, né? Tanto o BB quanto o PP que vão pro campo aí nesse friozinho. Ó os caras, lançamento pela ponta esquerda, Ailon vai correr, corre junto com ele, o Palácios protege, sofre a falta de ataque, é bola para a equipe da Ponte no campo de defesa. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo, pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Nada da chuva passar, Piscinato. Segue chovendo muito em Ponta Grossa, no Paraná e, é claro, no estádio Germano Kruger. O gramado do estádio segue muito alagado. Olha aí de novo o Brandão lançado agora em posição legal, vai fazer o gol, bateu, é gol! É gol, 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 é gol. A noite é dele, Brandão! Brandão, 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 camisa 21! Ele não perdoa! Brandão marca,
Explode a pátria ponte pretana. Na marca de 3 minutos do segundo tempo. Brandão na rede de novo. Mais o lançamento açucarado. Dessa vez sem impedimento. Brandão ganha de Miranda. No corpãozinho, na força física, na raça. Bate rasteiro, a bola no canto direito. Goleiro pulou, mas não baixou. Ela vai morrer no fundo do gol. De novo a ponte na frente. 2 para Macaca. 1 para o fantasma, quem diria, senhoras e senhores. A ponte vice-lanterna batendo no terceiro colocado em casa. Futebol é mágico, não tem lógica. E a ponte vai vencendo 2-1. O que vale é o detalhe, conta aí, Piscinato. É que na verdade, naquela hora que o Brandão errou a finalização, ele estava aguardando pro lance que iria valer. Mais um belo passe do Elvis em profundidade para colocar o centroavante da Macaca para brigar contra os zagueiros. E aí de bico, com recurso e qualidade de centroavante, Brandão põe a Ponte Preta mais uma vez na frente do placar. O segundo gol dele com a camisa da Macaca, se igualando ao Elvis, como 2 gols, os artilheiros da Macaca na Série B. Elvis inspirado, Brandão inspirado, Brandão é fatal, é letal, é o tal do jogo. 2-1, Macaca na frente, na loja, na oficina, na estrada, peça pela qualidade, peça pro Manfilter, proteção de verdade para quem não pode parar. 2-1, Macaca na frente. Cartão amarelo. Pra quem? Para o Brandão. O homem do jogo até aqui, o centroavante da Macaca fez uma falta no campo de defesa do Operário. Está amarelado o Brandão, camisa número 21. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site app. Abra sua conta no Sicredi. Gleger Zorzinho, me belisca que eu tô sonhando, Glegaço. Tá aí o Brandão, né? Tá aí o Brandão. Aliás, o que tá jogando... Ô, Roger, vai lá que depois eu concluo. Bosquilha sai bem do lance. Chuta forte, defendeu, Vinícius. Bosquilha não é brincadeira não, hein? Ele sai da ponta direita, limpando, fintando, engatilha na perna canhota, bate um tirambaço, Vinícius encaixa firme. Piscinato. Foi muito bem, foi muito seguro o garoto, o goleiro da Macaca, fazendo sua estreia na equipe profissional. Uma batida firme de perna esquerda do Bosquilha. Boa defesa do garoto Vinícius. Concluído, Glaguer. Grande defesa, defesa segura, o campo tá molhado, encharcado, foi bem o goleirão Ponte Pretano. Agora, o que tá jogando o Elvis, hein? Tudo bem que o Brandão foi inteligente, cara, no lance. Deu um toquezinho ali, tirando toda e qualquer chance do Wagner. Bateu de primeira, a hora que o Wagner esperou mais um toque, ele bateu. Belíssimo gol e a Ponte merece estar na frente. Vai lá que o Operário tá chegando. Gabriel Feliciano pela ponta esquerda, cruzou na boca do gol. Alberto tocou, é gol! É gol, 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 do Operário! Berto, camisa 14. Na marca de 7 minutos do segundo tempo, cruzamento do Feliciano. Berto ganha do colombiano Palácios. Ganha na chegada também do meio-campista Kevson, que vinha na sua marcação. Empurra a bola para o fundo do gol. É realmente uma defesa muito frágil essa da Ponte Preta. Bola na grande área, é meio gol. É meio gol. Sem muita dificuldade, Berto chega para empatar novamente o jogo no estádio Germano Kruger. O time da Ponte reclama para cima do árbitro da partida alguma possível irregularidade, mas ele está confirmando o gol. Empatado o jogo, Ponte 2, Operário também 2, o que vale é o detalhe. Conta aí, Pepe. O detalhe é mais uma vez a defesa da Ponte Preta, mostrando por que é a pior defesa do campeonato. Em 19 partidas até aqui, são 37 gols sofridos. Mas o Berto não tem nada a ver com isso, foi inteligente. O cabo-verdiano Berto
é nascido em Cabo Verde. O camisa número 14 da equipe do Operário, marcando seu terceiro gol nesta Série B e deixando tudo igual no Paraná. Valdemir Gomes, o amigo do Vozinha, foi lá para conferir, mas que manha essa defesa da Ponte Preta, hein, Tigrão? Eu já havia dito, né, que houve falha. Olha de novo. Vem aí Bosquilha, traz a bola pelo meio de campo, soltou a bola para o Cabo Verdiano, Berto. Lá vem Berto, levantou a cabeça, rolou de lado, mais uma vez lá do outro lado para Vinícius Diniz. Ajeitou, fintou de pé da direita, bateu por cima do gol pela linha de fundo, Tigrão. Pois é, lembra que no intervalo agora no finalzinho do meu comentário eu disse que a defesa falhou e a Ponte só não tomou o gol porque o Klaus perdeu o tempo da bola, estava feito o gol, ele subiu um pouco antes e quando ela chegou ele estava descendo e ninguém cortou. E agora de novo, né, com a bola cruzada no meio da defesa da Ponte e aí o Berto faz a antecipação. Quer dizer, estão marcando a bola e não marcando o jogador. Isso é mais velho do que andar pra frente. Pô, não fica acompanhando a bola, só olhando pra bola que o cara vai passar na sua frente. Vê onde é que ele tá. Cerca. Encosta nele. Então a Ponte jogando bem. O Brandão em noite de Washington. O Elvis em noite de Dicá. E a defesa da Ponte em noite de defesa da Ponte. Por isso 2-2. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 10 minutos, segundo tempo. 10 minutos, Ponta Grossa 2, Ponte 2, Operário, Edu. Segundo tempo de Coritiba 0, Palmeiras 2. Segundo tempo na Colômbia, repescada sul-americana, gol do Medellín, mas o Vasco já empata. Finalzinho, Medellín 2, Vasco também 2. Tem futebol na Bam Bam Bam. Ponte vem, ponta direita, vamos lá, Júlio. Capricha, garoto. Deixa a bola um pouco mais atrás, ponta direita, Elvis dá um toque de primeira, botou pra correr aqui na ponta direita, Kevson chegou contra a marcação do seu contrário, que é o Bonzi Ailon, colocou na grande área, rasga dali, afasta a Bosquilha, tira o perigo, vai de KTO, aposte no seu jeito, baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Abraçando quem está abraçando a Bandeirantes, Maurício Fernandes, Sabrina Laura, Alan Fernandes, Pedro Ives também com a gente, Leonardo Rangel e toda essa grande massa, Augusto Ferraz. Quem mais? Admir Antonioli, Ângelo Bertolassi, Juraci, Maria Constantino, Matheus Fox. Grande audiência, deixa aí o like. Já temos nas duas lives somadas 240 likes. E vem os caras, bola lançada para ele, Berto, amigo do Vozinha. Bola muito forte, protege aqui pelo lado esquerdo do campo o zagueiro da Ponte Preta. Vai armar na perna esquerda para sair para o jogo, é isso que faz o Márcio Silva. A bola não sai, vem aqui Brandão para brigar com ela. Acaba saindo, fez a parábola, sai arremesso lateral para a equipe da casa bater. 12 minutos e 20, 2-2, está empatado o jogo. Aroma das Ervas é muito mais sabor para suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Esse é o futebol da Bandeirantes. Depois que a bola parar de rolar no Germano Kruger, você vai ter todas as informações da rodada, os quadros que você gosta de ouvir dentro do apito final com o Edu Pinheiro. E aqui a Ponte tenta apertar a marcação da saída de bola da equipe do Operário, que faz a inversão lá do outro lado para Gabriel Feliciano, deu a escorada para o segundo gol dos caras. Vai para cima dele na marcação Kevson, ele consegue rolar a bola para Ailon, bola com Gabriel Feliciano mais uma vez, empurra curto para Matheus Trindade, Matheus lá pelo setor esquerdo com Gabriel, deu a Ailon na ponta esquerda, já passou no comando Vinícius, ele vem sozinho, rolou a bola, Bosquilha bateu de primeira da meia-lua, ele bateu mal, pega por baixo essa bola. Em tiro de meta, Pedro Piscinato. Teve a chance o artilheiro do Operário, Gabriel Bosquilha, mas dessa vez pegou muito mal de perna esquerda, mandou longe do goleiro Vinícius Ferrari, jovem jogador de 22 anos que vai fazendo sua estreia como profissional da Macaca. Silvio Quitério comigo aqui, o Café Tinis também tá sempre aqui comigo, tá sempre grudadinho aqui na Bandeirantes.
O Tony Matano também, Tony Matano, olha só, hein? Não é pegadinha, não. Mas manda aqui a pegadinha que eu leio também, é engraçado, não tem problema, não. Tem que tomar cuidado com essas coisas aí, hein, Roger? Tem um Andorinha aqui também, o Andrei, Leonardo Luiz e toda essa grande massa comigo. Já tem 160 likes numa das lives. Lateral para a equipe da Ponte bater lado esquerdo. Vamos, Ponte, não pode esmorecer. Tá jogando o melhor jogo até aqui do Campeonato Brasileiro. Tá enfrentando o terceiro colocado. Não é brincadeira, não. E esteve sempre à frente a Ponte. Os caras que foram buscar 2 vezes. Uma vez a Poça ajudou, na outra aquela facilidade que a zaga da Ponte sempre dá. Tá 2-2, mas a Ponte tá viva no jogo. E não cansou até agora, que era o que a gente esperava. Aqui pela ponta esquerda, lançado o Kevson, colocou na grande área, buscando o Brandão, rasga dali, tira Miranda, coloca pra fora, arremesso lateral, Ponte bate, ponta esquerda. Esse é o futebol da Bandeirantes. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Fora da grande área, buscando o Brandão por lá, ela cai pelo lado esquerdo do campo. Porfírio tá com ela, protegendo, chegou pra Elvis, jogada boa, ensaiada. O último toque foi dos caras. Tá certinho, o árbitro Maguinho tocou por último, é escanteio pra Ponte. E aí, a confusão dos caras, hein? Mudou. Foi no grito dos jogadores do Operário. Não é possível. É possível, só no já grito. tá valendo a nova determinação da FIFA depois da Copa do Mundo. Do VAR, né? Quando tiver escanteio que não foi, o VAR manda rever. No ponto eletrônico, ó, não foi escanteio. Agora, se foi escanteio e o árbitro não dá, o VAR não faz a revisão. Ele só recomenda a revisão e a alteração quando é dado um escanteio que não existiu. E não existiu mesmo, o último toque foi do Elvis. Vem Macaca, olha o Brandão de novo, bate em cima do zagueiro, voltou com o Elvis, faz a inversão, agora já está no lado esquerdo do campo, vai chegar batendo pro gol, Porfírio bateu, carimbou o seu marcador, volta o rebote para aberto aqui no setor direito do campo, costura, faz a finta em cima do marcador, que era Danilo Barcelo, soltou a bola pelo meio, chega rasgando, na saúde o time da Ponte hoje tá com o pulmão cheio, já vem para o campo de ataque mais uma vez, Léo Lemos foi pro solo, o árbitro não marca a falta, recuperação do Matheus Unidade, agora contra golpe, tem que ficar esperto, Ailon vem pelo setor esquerdo, fez um break, a zaga da Ponte se recompõe, 16 minutos, bola chegou aqui para o Vinícius Diniz, pode até bater pro gol, Elvis chegou na marcação, ele girou em cima da bola, vai cair na ponta direita, tá aberto por aqui, Maguinho pediu, recebeu Maguinho, devolveu a bola de novo para Vinícius, levantou, quicando lá pro segundo pau, chegou Ailon, passa essa bola dele, vai para fora, tiro de meta, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16:54, segundo tempo. Germano Kruger em Ponta Grossa, tudo igual. Operário e Ponte Preta 2-2 é do Pinheiro. Olha, a repescagem sul-americana acabou na Colômbia, Medellín 2, Vasco também 2. Brasileirão, segundo tempo de Curitiba 0, Palmeiras 2, hein? E na Série B, na Serrinha, gol do Sport. Goiás 0, Sport 1. Este é o futebol da Bandeirantes com Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Gabriel Feliciano levanta a bola na grande área, rasga a zaga da Ponte parcialmente, ela sobra com Bosquilha, perna esquerda, bateu para fora, mas ele sempre busca essa bola cheia de curva. Passou à direita, só com os olhos o Vinícius pra tirar, hein, Pepe? Tem muita qualidade o Gabriel Bosquilha, não à toa é o artilheiro do Operário dentro da Série B, mas dessa vez pegou muito mal, mandou longe do gol do Vinícius Ferrari. 2-2 em Ponta Grossa. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar os preços arrasadores e grande variedade e qualidade dos produtos. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e também Sorocaba. Confira em iga.com.br. Falta no meio de campo para a equipe da Ponte Preta. O Brandão, que foi subir para dominar, foi empurrado, falta exatamente no pontinho de começa o jogo ali dentro do grande ciclo. Falta, Elvis já pega a bola para fazer a cobrança. Placar de 2-2, já Gleger Zorzin vai comentar. Vai deixando o like para mim. Vamos ver se a gente chega a 200. Daqui a pouquinho, 200 likes, eu acho que dá, hein? 200 likes é a meta. Com 200 likes a Ponte vai ter força.
aquele pensamento positivo aqui pela Bandeirantes, através da sua grande torcida, através da sua grande massa, que tá vendo hoje a Ponte jogar com garra, com determinação, tá empatando o jogo por 2-2. Então deixa o joia aí, deixa o joia aí pra mim. Quando muda a equipe da casa, Pedro Piscinato. Primeira alteração do jogo, primeira alteração da equipe do Operário. Na Ponte Preta também o Daniel Baianinho está ali pronto para fazer a entrada. Vai entrar o Daniel Baianinho, camisa 26 da Macaca, no lugar do Kevson. Kevson deixa o campo com a 32 para a entrada de Daniel Baianinho com a 26 na equipe da Macaca. Já confirma a alteração na equipe mandante. Roger. Saiu o Ailon, hein? Ailon, camisa número 11. Isso, Ailon saiu para a entrada do Moraes, se não me engano. Foi tão rápida de alteração, mas o Baianinho vem aí e o Trindade também foi pro banco, hein? Isso, saíram Ailon e Matheus Trindade para a entrada do Moraes Júnior e do Neto Paraíba. Então, confirmando as duas alterações na equipe do Operário, deixou o campo o Ailon com a camisa número 11 para a entrada do Moraes Júnior e saiu também o Matheus Trindade com a 39 para a entrada de Neto Paraíba com a camisa 88. O Neto, camisa 88, Neto Paraíba. A numeração da camisa, por favor, do Moraes. Meia dúzia. Meia dúzia, ele é lateral esquerdo. Vamos ver como vai ser o papel do Gabriel Feliciano agora com a entrada de outro lateral esquerdo. Neto Paraíba vem aí, ele é volante. Vai guarnecer ali a defesa que hoje é composta por Miranda e Klaus na equipe do Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Gleger Zorzin, primeiras alterações. Baianinho vem aí na equipe da Ponte Preta, Gleger. Tenta colocar velocidade, né, Roger? Colocar velocidade com o Baianinho, né? Ele tem entrado bem nos últimos jogos aí. O Operário começa a chegar um pouco mais, né? A Ponte precisa estar um pouco mais atenta e aí o Zanardi precisa fazer as mudanças. Precisa organizar, reorganizar, né? Aparece uma imagem aqui agora, a chuva aumenta lá. Então assim, jogo de igual para igual e o Zanardi tendo que mexer para dar uma oxigenada e botar um pouco mais de velocidade. Escanteio pros caras de lá pra cá, chove muito. Bola levantada na área, ninguém cortou, ela sobrou aqui pela direita com Berto, levanta na boca do gol, atenção, toque de cabeça, passa à esquerda do gol, já estava parado o jogo, marcado uma falta. Quando o Klaus tentou o cabeceio, já estava marcado uma falta, pelo menos a meu ver aqui ele já tinha parado o jogo. Jogo nesse momento debaixo de muita chuva, 25 graus em Ponta Grossa, com gramado totalmente encharcado, Piscinato. E eu fiquei com a impressão que foi o Márcio Silva, camisa 44, jogador da equipe da Macaca, zagueiro, que ficou caído ali no lance. O Klaus teve a oportunidade de cabecear, cabeceou para fora do gol, mas fato é que a falta está marcada em cima do Márcio Silva, 2-2 no Paraná. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Quase metade do segundo tempo, 22-10, etapa final de jogo. Em Ponta Grossa, debaixo de muita chuva, vai dando empate, 2-2, Operário, Edu. 21, segundo tempo lá em Curitiba, Curitiba 0, Palmeiras 2, Palmeiras 3. Palmeiras acaba de fazer, depende do VAR, Curitiba 0, Palmeiras 3, 21 do segundo tempo. Bandeirantes Campinas, comando de Carlos Batista para Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos 3273-3760 em Campinas. Ia fazendo besteira agora, Lucas Cunha quase se aproveitou no campo de ataque. Jogador que acaba de entrar agora, que era o Moraes. Ela volta para a equipe da casa. Domina na entrada da grande área. Neto Paraíba soltou a bomba livre de marcação. Ele arriscou, mas chutou mal. Para sorte da Ponte, é tiro de meta ou desviou, hein, Pepe? Não desviou não, apenas tiro de meta. O Berto, cabo-verdiano, estava caindo pela direita, ficou pedindo o passe, mas o Neto Paraíba, na sua primeira ação na partida, tentou a finalização, pegou muito mal. Operário que volta a campo na próxima segunda-feira, dia 27, vai visitar a equipe do Atlético Goianiense na abertura do retorno da Série B. Macaca, pior visitante da Série B, tem uma vitória e 7 derrotas, com agora 7 gols marcados e 20 gols sofridos.
mas está no jogo ainda, está empatando 2-2. Melhor jogo da Ponte até aqui nesse campeonato. Vem Neto Paraíba, escapuliu da marcação, Danilo Barcelos puxa ele e faz a falta. De falta em falta vai chegando o Fantasma. Comprou o Manfilter. Cadastre seu cupom fiscal no site da campanha pecaporman.com.br. Concorra a TVs, camisas da seleção e vales combustível. 23:52, falta para os caras, vai para a cobrança Bosquilha, pois não, chamou, falou. Os dois volantes da Ponte arriaram. Tanto o Barcelos quanto o Léo Gomes. Vai lá, já comprou. Falta para os caras. Segundo o Tigrão, arriaram Danilo Barcelos e Léo Gomes. Falta para os caras levantar a bola na boca do gol. Aí se atrapalhou Vinícius. Não adianta reclamar não, Vinícius. Bola sobrou açucarada para ele, ele se assustou com tamanha facilidade. Para sorte da Ponte, ele se perdeu com bola e tudo pela linha de fundo. Tiro de meta para bater o goleiro Vinícius. Completando o Tigrão. Eu tiraria os dois, porque a Ponte perdeu o meio campo. Você vê que essa última falta aí a favor do Operário, o Barcelos não teve pernas para acompanhar, né? Então tá muito complicado. Situação muito difícil. Então eu tiraria os dois. E o Léo Gomes já parou faz tempo. Já não tem mais pernas, o 16 da Ponte. E tem dois moleques aí energizados no banco. Molecada, com gás. Que são o Gustavo Teles e o Juan. Eu tiraria os dois que já estão exaustos e oxigenaria com sangue novo para tentar novamente a ganhar o comando do jogo. Nesse momento, o Operário empurra a Ponte para trás e o seu meio-campo não consegue acompanhar. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre dos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aí aromadeservas.com.br. Lateral para a equipe da Ponte bater no campo defensivo lá pelo setor direito. Em casa, time do Operário teve 5 vitórias e 3 empates, apenas uma derrota. Vai conhecendo o 4º empate em casa nessa Série B. Vem aí o Cabo Verdiano Berto, rola essa bola pela direita para Maquinho, chega, vem para cima dele, expulsando o perigo dali, Barcelos, tocando por último, cedendo o arremesso lateral na ponta para a equipe da casa. Pois não, Edu? Olha, o gol do Palmeiras foi do paraguaio Ramon Sousa. E agora gol do Coritiba, hein? Paulo Roberto, agora 25 segundo tempo, Coritiba 1, Palmeiras 3. Toma distância, Maguinho vai fazer o latereio. Na ponta direita, tomou distância, latereio, colocou na grande área. Resvalou de cabeça para chegar atrás. O Klaus para chegar, batendo pro gol. Bola para fora pela linha de fundo. O Klaus deu a casquinha, chegou o jogador do Operário para bater pro gol. Bateu à esquerda, tiro de meta, Pepe. Tiro de meta, o Moraes ficou reclamando ali que foi tocado dentro da área. Mas fato é que o Márcio Silva fez o desarme limpo na bola. Eu acho que pintou cartão, hein? Cartão amarelo para o goleiro Vinícius, fazendo sua estreia aí na equipe profissional da Macaca. Vinícius, camisa número 30, amarelado pela demora na reposição. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. iga.com.br. 27 minutos. E nós passamos de 300 likes. Essa galera é demais. Essa pátria Ponte Pretana é demais. Tá empolgada. Hoje 2-2 e sente a expectativa de um segundo turno melhor. Até porque pior não dá pra ser, né? Que primeiro turno horrível fez a Ponte Preta. 2-2, fora os ameaços. Aqui vem os caras com uma falta, hein? Bosquilha posicionada para fazer a cobrança. Gol da direita. Vinícius atento, conversa com seu setor defensivo. Bosquilha, perna esquerda, parte, levanta, sobe a zaga da Ponte, mete para fora. Léo Gomes toca por último, cedendo escanteio. Escanteio para bater o Fantasma, Pepe. E agora, com esse escanteio, o Operário se iguala a Ponte Preta no número de cantos. 6 escanteios para Macaca, 6 escanteios também para a equipe do Operário, que vai chegando aos 33 pontos somados. Bosquilha para cobrança. Vinícius atento. Guarda-chuva aberto aí. E eu tô impressionado esse esquema que o Luizinho faz. Ele bota todo o time dele na pequena área e força a Ponte também a ficar na pequena área. Tem, sei lá, 16 jogadores ali na grande área, não é possível. Todo mundo ali. E o árbitro baiano sempre chamando pra dar aquela bronquinha. 36 anos, ele é de Madre de Deus na Bahia.
apitou 22 jogos em 2026 pela CBF. Partiu Bosquilha, levantou fechadinho, subiu o Colombina do Palácios, mete pra fora, é novo escanteio. Esse árbitro apitou vários jogos da Ponte também, do Operário, não só no ano, mas nos últimos 3 anos, é um velho conhecido das duas torcidas. É novo escanteio pros caras, chove muito, bola molhada, campo molhado, e agora a torcida devolveu a bola, caiu dentro do campo. A bandeira pediu para que ele retirasse. A senhora Daniela Coutinho Pinto vai para a cobrança, o 10. Bosquilha vai para a cobrança. Olhou para a bola, olhou para a área. Lá vem ela com veneno. Fechada no primeiro pau. Desvio. Meu Deus, essa bola entrou e o árbitro mandou voltar a cobrança. Tem 2 da Ponte caídos, Pedro Piscinato. Realmente foi um lance esquisito ali. O Léo Gomes e também o Danilo Barcelos estavam caídos dentro da pequena área. Houve um desvio ali, a bola entrou dentro do gol do Vinícius Ferrari. Agora vai passar o replay, vamos poder entender o que aconteceu. O empurra ali. O Léo Gomes acabou derrubando Danilo Barcelos. Rugby. É o que você falou, o Luizinho Lopes coloca todo mundo dentro da pequena área lá e vira essa bagunça. Escanteio vai ser batido de novo. Atenção pra bola, levantou Bosquilha na rede pelo lado de cima. Ô Gleger Zorzinho, você trabalhou lá nessa cozinha aí durante tantos anos, quase 20 anos de futebol profissional, se não mais. Você já viu um negócio desse, hein, Gleger? Ah, já vi algumas vezes, viu, Roger? Que o goleiro precisa estar focado, né? Olhar apenas a bola, porque se ele ficar preocupado com aquele tumulto ali, ele pode se complicar. Então é visualizar somente a bola e a hora que ela viajar, partir em cima dela. E claro e óbvio, chamar a atenção dos jogadores que estão posicionados ali para tentar evitar qualquer tipo de toque, para não desequilibrar na hora da defesa. Alô, João Batista dos Reis, um abraço. João Carlos também comigo. Vladimir Catarino tá escrevendo aqui, feliz aniversário adiantado, meu amigo Roger Williams. Valeu, Vlad. Obrigado pelo carinho, sempre pela sua audiência. E toda essa grande massa aqui dando pra gente uma grande audiência. Olha os caras na grande área, levantada a bola buscando o Pablo. Se esforçou todo, mas não chegou, na verdade, por Laron Moraes. A bola sai, é arremesso lateral pros caras bater lá pelo setor esquerdo. Gabriel Feliciano deixa a posição da cobrança para o Moraes. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 31, segundo tempo. Germano Kruger em Ponta Grossa, tudo igual. Operário e Ponte 2-2, Edu Pinheiro. 30, segundo tempo lá em Curitiba. Curitiba 1, Palmeiras 3, Fio time 30, Chapecoense, Flamengo, Inter e Cruzeiro, São Paulo e Atlético Paranaense. Aqui na Bandeirantes, com o timaço do Carlos Batista. Sente o peso. Fechada com você, fechada com a verdade. Costura bem, Barcelos vem para o campo de ataque, derrubada, é falta nele. É falta e vai pintar cartão. Cartão para o Vinícius Diniz. Confere, Pepe. Confere, primeiro cartão para a equipe mandante, para a equipe do Operário, Vinícius Diniz. Camisa número 20, está amarelado na partida. Ponte volta a se assanhar no jogo, senhoras e senhores. 31 minutos, a Ponte volta a querer gostar do jogo na base das bolas paradas. Vai de KTO, aposte do seu jeito. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093-2024. Ministério da Fazenda diverte, apostar não é investimento. Jogue com responsabilidade. 32, falta para Ponte. Sempre ele, sempre ele. 149 jogos com a camisa da Ponte Preta. Vai Elvis para a cobrança, vai levantar na grande área, dessa vez a linha do impedimento é forçada, mas ele cobra curtinho aqui na ponta direita. Baianinho levanta, afasta a zaga do Operário no primeiro pau. Rebote vai voltar para Nega Velha, recua até o Vinícius, o zagueirão da Ponte. Vinícius fica com ela dominada, bate, tira daí, garoto. Isso, usa a perna direita, levantando Roger aqui pela ponta esquerda para ninguém. Pois não, hein, Tigrão? A reposição do Vinícius Ferrari é um horror. Ele já errou 2 tiros de meta. A bola não passou do meio de campo e saiu para a lateral antes de passar pelo meio campo. Então o Operário pressionando e ele devolvendo toda hora de graça. E agora com uma bola limpa, recuada para ele, ele errou de novo e botou para a lateral de novo. E a Ponte com um monte de jogador para receber a bola. Então o treinador tem que entrar em cena e falar, ó, bate um zagueiro aí o tiro de meta. Até ele treinar um pouco mais. Porque senão não dá. Greger tá vendo o jogo aí, pode me falar. Pode nos falar a todos.
Ele tem muita dificuldade. É nervosismo? É algum problema muscular? Né? E agora tem uma expulsão aí para o Danilo Barcelos. E agora a Ponte vai perder o jogo por uma bobagem dele. O PP vai falar tudo. Júlio. O Júlio? Foi o Júlio. Então, time bem, o goleiro muito mal na marcação eu vou dizer pro seu negócio, a expulsão é correta. Porque o Júlio puxa o jogador do Operário número 6, que está entrando para sair cara a cara com o goleiro. O Júlio é o último homem e ele está em posição vertical no sentido do gol. E o Vinícius Ferrari ia chegar primeiro. Ele conseguiria fazer o corte. Expulsão correta. Mas depois o Gleger fala sobre essa imensa dificuldade aí do Vinícius Ferrari para fazer a reposição. Seja com a bola em movimento ou com a bola parada no tiro de meta. Júlio expulso, Ponte com um a menos e mudou o time do Operário, Pepe. Mudou. A terceira alteração feita pelo técnico Luizinho Lopes. Saiu Huberto, camisa número 14, autor do gol do empate da equipe do Operário, para a entrada Domingote com a camisa número 9. No momento em que o VAR, Daniel Vitor Costa Silva, aciona o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos. Desde o momento em que o cartão vermelho foi mostrado para o garoto Júlio, o Danilo Barcelos, Lucas Cunha, todos eles reclamando muito de um lance, de uma falta no início da jogada. E é isso que está revendo o árbitro da partida. Pode ser anulada a expulsão de Júlio. Há uma falta puxada, uma falta clara para a equipe da Ponte Preta no lance anterior. Do Pablo, se não me engano, Pablo. Isso, Pablo em cima do Diego Porfírio na intermediária. Ele vai anular a expulsão, senhoras e senhores. Alô, Judson Felipe, alô, Franciele de Amaral, Gabriel Martins, Matheus Lima. Toda essa galera comigo, vai deixando o like aí, ele pode anular a expulsão. Ele já olhou na TV. Vamos ver o que ele vai fazer, ele tirou o cartão vermelho do bolso, ele vai anular a expulsão. Seria muito ruim terminar o jogo todo com 10 jogadores. Ele continua ouvindo, ele está procurando alguém. Está procurando o Júlio. Eu acho que ele vai sinalizar que vai cancelar. Já cancelou. Cancela o cartão vermelho. Rapaz, realmente hoje é para cair um toró mesmo. A Ponte fazendo 2 gols, Brandão fazendo gol, a arbitragem sendo correta com a Ponte, porque ela sempre é uma tragédia. É sempre contra a Ponte Preta. É sempre contra a Ponte Preta. Esta é uma noite para entrar para os anais da história da Ponte Preta. Eu não acredito. Só acredito que estou vendo com meu óculos limpo. Inacreditável. Bom, Gleger Zorzin, anulada corretamente a expulsão do Júlio, hein, Gleger? Também acho. Para mim, corretamente anulado. Se não tem aquele lance da falta do Pablo no Porfírio, né? Ele teria acertado. Mas corretamente. Até porque o lance que originou o passe, né? Que deixa o atacante ali da equipe do Operário na cara do gol e aí vem a falta. Na origem do lance tem a falta no Porfírio. E aí o VAR acionou o VAR, o árbitro, e anulou corretamente para mim o cartão vermelho. Agora, a Ponte precisa ficar atenta, hein? Porque nesse finalzinho aí o Operário vai vir com tudo para cima, né? E ela tem que se manter organizada e tem que segurar, né? Pelo menos um empate, que seria um ótimo resultado. Falta para a Ponte no meio de campo, 37 minutos, senhoras e senhores. 2-2, a Ponte permanece com 11 em campo. Para os desafios do biodiesel, escolha a proteção de quem entende do assunto. Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. 320 likes, dá para chegar a 350. Dá para chegar a 350. Agora vai ser expulso. 21 da Ponte, Brandão já tem cartão amarelo. Não é possível, Brandão. Não é possível, você já tem cartão, vai tomar outro. Eu acho que o árbitro foi avisado no ponto eletrônico. Tá expulso o Brandão. Após anular a expulsão do garoto Júlio, o Brandão faz uma falta na frente da área do Operário, dá um carrinho desnecessário para cima do Vinícius Diniz, recebe o segundo cartão amarelo e está expulso o Brandão, autor dos 2 gols da Macaca. Que fase! Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. 38 minutos.
É difícil, senhoras e senhores, é bem difícil, bem complicado. Bosquilha rola a bola para Maguinho, levanta na boca do gol. Tem que tirar daí! Tem que tirar daí! Júlio pega, tira, afasta. Não é possível essa zaga da Ponte, cara. Tem algum problema. Bola lá na grande área é um convite para gol. E aí depois que o Júlio afastou, ele ficou sentindo. Tá na dele, tá ganhando tempo. Vamos ver se aconteceu alguma coisa, mas para mim tá ganhando tempo. 38 minutos. Tigrão, algo a comentar sobre a presença do Brandão de Washington a vilão? Ele foi pouco inteligente, né? Porque saída de bola do Operário, perto da meia-lua defensiva do Operário, ele deu um carrinho por trás, mereceu amarelo. Já tinha amarelo, tomou vermelho. Expulsão correta, pouca inteligência nesse momento do Brandão, que estava sendo até agora o herói do jogo para a Ponte pelos 2 gols. E no lance anterior, onde o Júlio tinha sido expulso, a expulsão do Júlio teria sido correta se na origem do lance não tivesse ocorrido o vício. E qual foi o vício? A falta do Pablo em cima do Diego Porfírio. E aí a bola é lançada e o Júlio é obrigado a brecar, a parar o lance como último homem. Então, a jogada começa viciada. E a anulação, o cancelamento do cartão vermelho foi absolutamente correto. Então o juiz muito bem no jogo até agora, aplicando bem a regra e com critérios muito claros e com muita firmeza. Para logo os materiais elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Alterações no Fantasma, Pepe. As 2 últimas alterações promovidas pelo técnico Luizinho Lopes. Saiu o lateral esquerdo Gabriel Feliciano com a camisa número 27 para a entrada de um atacante, Maxwell, ex-Guarani, com a 77 em campo. E depois saiu Pablo, artilheiro experiente, com a 92, para a entrada de outro ex-Guarani, Caio Dantas, com a 99, está em campo. Elvis faz o lançamento à frente, buscando no comando de ataque Daniel Baianinho. Corta a zaga, tira, faça o período ali. A verdade é o seguinte, agora ele está com Mingote, Caio Dantas e Maxwell. E o Moraes na esquerda, que apoia muito pela ponta. Vai com tudo pra cima da Ponte o time do Operário. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 41, segundo tempo. Germano Kruger, Ponta Grossa, 19ª rodada da Série B, 2 Ponte, 2 Operário, Edu. 40, segundo tempo lá em Curitiba, Curitiba 1, Palmeiras 3, 21h30, Chapecoense e Flamengo na Série B, nos acréscimos, terminando Ceará 0, CRB 1. Bandeirantes Campinas, obrigado pelo seu carinho da audiência. Vem pelo lado esquerdo do campo, abertura de bola para o Moraes, lá do lado esquerdo do campo, a bola sai forte demais, Miranda vai cobrar do arremesso lateral para os caras. Ataca a direita do seu rádio, o time do Operário no segundo tempo. Bola aqui no meio com Vinícius Diniz. Botou pra correr, Caio Dantas escorou. Pra quem vinha pra trás, o chute forte, passa sobre o gol. Pela linha de fundo, a paulada do Neto Paraíba na escorada de peito do Caio Dantas, hein, Pepe? Caio Dantas, centroavante, fazendo o papel de pivô, ajeitou o Alá Futevôlei para o Neto Paraíba, camisa 88, bateu muito firme. Macaca vai se defender nesse final de jogo, já que tem um jogador a menos. Brandão foi expulso. Vai saindo o Léo Gomes, dá a impressão que sai também o Elvis, camisa 10. 2-2 é o placar do jogo. Em nome de Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 232 likes na nossa live principal. Eu quero 230 porque tem 1000 pessoas comigo. Dá para chegar a 250. Dá para chegar a 250, deixa o like aí. Na reta final do jogo, a Ponte quer o terceiro gol com 1 a menos na raça do melhor jogo que faz até aqui. Alterações da Ponte, enquanto o Vinícius está caído, hein, Pepe? Vamos lá, 2 alterações. Saiu o Léo Gomes com a camisa número 16 para a entrada do garoto Juan com a camisa meia dúzia, um volante por outro. E saiu também o Elvis com a camisa número 10 para a entrada do lateral direito, Nicolas Araújo com a camisa número 7. 2 garotos aí da base da Macaca em campo neste momento.
E aí, Tigrão, ele mexe no time com 43 minutos, dá aquela oxigenada para aguentar a pressão que vai ser intensa. Vai ser muito intensa. E a Ponte com um jogador a menos agora não prende mais a bola no ataque. O Brandão fazia bem isso, pelo menos fazia parede, fazia pivô, prendia, né? Bloqueava os zagueiros na saída de bola. Fez uma boa hoje o Brandão. Agora a Ponte marca 9 de linha atrás a linha. Então a pressão vai ser muito forte, muito forte. E a Ponte poderia trazer um ponto, torçamos para que isso aconteça, mas vamos ter muito acréscimo, teve VAR aí, teve muita paralisação, teve muitas alterações e a pressão vai ser forte. Vamos ver como é que ele arruma. Claramente o Juan vai fazer ali uma posição de volante. E o Nicolas Araújo, que é lateral, vamos ver se ele vai por dentro, né? Eu acho que é um ferrolho agora. Vai fechar ali com uma linha de 5. O problema é que a zaga da Ponte entrega toda vez que a bola é alçada lá dentro da grande área. E lá vai o Operário. Vem pelo lado esquerdo, o gramado iluminado deixa o jogo de fraca qualidade técnica nesse momento. Os dois times perdendo a posse da bola em função da poça d'água. Vem pela direita, ele, Bosquilha, voltando hoje para a equipe da casa. Bom jogador, camisa 10, capitão, coloca na grande área. A zaga tirou, parcialmente voltou, rebote sobrou, Caio Dantas, é gol. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Gol do Operário. Caio Dantas, camisa 99. 45 pontualmente no segundo tempo. Caio Dantas, camisa 99. Depois o cruzamento que veio do Bosquilha, a zaga tirou parcialmente. Ela sobrou na grande área para ele sozinho, Caio Dantas. A zaga da Ponte é um convite ao delírio. É um convite ao gol. E olha que, apesar de ser desviada a bola pelo Márcio Silva, ainda tinham 3 jogadores na grande área. E entre os 3, Caio Dantas bateu de primeiro um belo gol. Caio Dantas fatal, letal, vira para o Operário, 3 para o Fantasma, 2 para a Ponte Preta, que vive talvez o pior ano da sua história. Maravilhosa, querida Ponte Preta. Seu torcedor não merece o que está acontecendo. Mais uma derrota pintando por aí, Pepe, o que vale é o detalhe. O detalhe é que o Caio Dantas é um centroavante experiente, todo mundo sabe da qualidade do Caio Dantas. Um passe do Bosquilha desviado ali pelo Márcio Silva, e aí o Caio Dantas sem marcação entre o Lucas Cunha e o Sérgio Palácios sozinho. Teve todo o tempo do mundo para ajeitar o corpo, bater de voleio e estufar as redes do goleiro Vinícius. O Operário, com um jogador a mais, passa à frente do placar e vai chegando à vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade dos produtos. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Confira em iga.com.br. Zorzinho, bora na área da Ponte Preta, gol, né? Não tem muito o que dizer, não. Você sabe que isso é um grande defeito da grande maioria dos zagueiros do futebol brasileiro. A bola vai no fundo e os caras ficam olhando a bola, né? Ao invés de marcar o jogador. Exatamente esse exemplo foi o gol que a Ponte tomou. Ah, mas teve um desvio, teve isso, teve aquilo. O PP falou agora, cara. Quem não conhece o Caio Dantas é um cara que tem presença diária, um cara que sabe fazer gol. A bola vai no fundo, alguém encosta no cara. Ele estava sozinho. Teve o desvio? Teve. Mas isso não impediria de alguém estar encostado no Caio Dantas, pelo menos para atrapalhar. Ele teve total liberdade, sozinho. E aí fez um belo gol. Primeira, bateu de voleio, sem chances para o bom goleiro da Ponte, Vinícius. 47 minutos, deu 9 minutos. Vamos até 54, portanto, nesse segundo tempo. Você está na Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo carinho da audiência, 85,7. Ponte lutou até onde deu. Depois a expulsão do Brandão. A Ponte se recuou demais, não conseguiu segurar essa pressão do agora vice-líder do campeonato da Série B. Tem jogo ainda, mas vamos ver. Passe errado do ataque da Ponte, Miranda tirou. Já botou o Caio Dantas para correr.
Junto com ele na marcação, o Palácios pediu uma falta, o árbitro vai dar, não deu. Sobra com o Palácios, afasta dali, tira o perigo. Já levantando para o campo de ataque. Baianinho escora de peito, a bola voltou para Nicolas. De novo ele voltou para Baianinho no campo de ataque. Juan também está servindo de atacante agora. Baianinho limpa o lance, vai passar aqui do lado esquerdo do campo. Tocou, é para ele, Porfírio já sem pernas, vai tentar chegar, empurra o seu adversário. Falta de ataque. O árbitro não deu só lateral para a equipe da Ponte. Sorte da Ponte, hein, Pepe? Sorte da Ponte, porque como você muito bem destacou, o Porfírio já não tem perna, já não aguenta mais correr o Diego Porfírio e por sorte não foi marcada a falta para a equipe do Operário. Agora ele marca uma falta. Para a Ponte. Na ponta esquerda para a Ponte. Cavou a falta o atleta Ponte Pretano. Falta para Macaco. Olha a bola parada que foi tão importante para a Ponte no jogo. Falta em cima do camisa meia dúzia, Juan. Hein, Pepe? Garoto muito inteligente ali, fez a proteção, protegeu a bola do Maguinho. O Maguinho acabou cometendo a falta no garoto da Macaca. Falta pelo lado esquerdo de ataque, Danilo Barcelos na bola. É a chance do empate da Macaca. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. Abra sua conta no Sicredi. Barcelos, eu tô com você nessa, garoto. Vai de perna canhota, gol da esquerda. 49-40, partiu, levantou, é lá no segundo pau. Resvala de cabeça o Palácios, sai da grande área para pegar lá do outro lado. Jogador da Ponte deixa a bola escapulir. Lateral que o próprio Palácios vai para a cobrança. Lá do outro lado vai levantar a bola na boca do gol. Subiu de cabeça, afastou. A zaga do Operário tirou com o Miranda. Cai pelo lado esquerdo do campo com o Maxwell. Ele marca falta. Falta para o time da casa bater. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 50 minutos. Agora aquela hora, hein, Tiger? A base só do Bumba Meu Boi, da raça, da bola levantada. Porque a torcida empolga, o time do Operário empolga, tá chegando a vice-liderança. A Ponte não desiste, é verdade, mas fica muito complicado para Nega Véia. Muito complicado. Agora, pelo amor de Deus, né? Tudo bem. Quem tava com o Caio Dantas, marcou a bola, concordo com tudo isso. Mas o Márcio Silva não pode dar uma lascada dessa. Ele deu uma canelada na bola, né? O Bosquilha cruzou, o Márcio Silva foi pior do que uma furada. Se ele fura, não sai o gol. Mas ele lasca, ela sobe, tira a zaga da Ponte do lance e vira um lançamento pro Caio Dantas. Então essa zaga da Ponte, fiz uma continha rápida aqui, desde 1900. É a pior, desde quando os caras jogavam de gravata, de gorrinho. Nunca, em tempo algum, a Ponte teve uma zaga tão peneira como essa daí. E ela chegou hoje a 38 gols tomados. Em 19 jogos. 2 por jogo, em média. É muito gol. É uma peneira. E eu disse que havia muita dificuldade para o empate. O que aconteceu? Temos um problema de sinal aí com o Tigrão. Vamos restabelecer o sinal do Tigrão. Agora tem cartão pro Daniel Baianinho. Na jogada anterior, uma confusão danada do Mingote com o Márcio Silva. O jogo esquenta, Pepe. O jogo esquenta e no meio de toda essa confusão, a Ponte Preta fez mais uma alteração. Saiu o Diego Porfírio com a camisa número 13 e entrou o David da Hora com a 18. Daniel Baianinho foi amarelado. O terceiro cartão amarelo para jogadores da Macaca. Lembrando que Brandão foi expulso pelo segundo cartão. Pelo segundo amarelo, acabou sendo expulso. E o Daniel Baianinho, que com esse amarelo desfalca a Ponte Preta na partida da próxima rodada contra o Atlético no Majestoso. Terça-feira, 19h30, a transmissão da Bandeirantes. O Operário vai visitar o Atlético Goianiense, segunda, 19h30. Operário chegando a 6 jogos invictos, 5 vitórias consecutivas. Últimas 10 partidas, só sofreu uma derrota. Impressionante esse Operário que faz a melhor campanha da sua história dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte agoniza, estacionada nos 8 pontos. Hoje dava um lampejo que podia ganhar.
mas tá perdendo. Pois não, Edu? Acabou, hein? Lá em Curitiba, Curitiba 1, Palmeiras 3. Palmeiras chega a 44 pontos contra 34 do Flamengo, que vai jogar com a Chapecoense. Último minuto de jogo, vai de KTO, aposte do seu jeito, baixe o app ou acesse o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda diverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Falta de ataque, bola para a equipe da Ponte. Falta para Macaco, o colombiano tem pressa para fazer a cobrança. Vai Palácios, agora tem que colocar a bola lá na grande área adversária. Tem que fazer esse levantamento. Luizinho Lopes com um terço na mão, o técnico do Operário. Bate a falta, a Ponte não há tempo para mais nada. Bruno Pereira Vasconcelos mostra o meio de campo e bota um ponto final. Desde o dia 24 de abril, quando fez 1-0 no América Mineiro em casa, a Ponte não sabe o que é vencer. Hoje flertou com a vitória. Erros individuais de uma das piores zagas que eu já tive a chance de narrar na minha vida, de qualquer equipe que seja. Graças também ao azar, né? Já que a bola parou na poça no momento do primeiro gol do Operário. Graças à expulsão do Brandão. São ingredientes que você só vê numa receita de fracasso, que é esse que a Ponte vai se desenhando, vai se mostrando aí dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogadores da Ponte caem no solo extenuados, né? É um sinal de fracasso na cara do jogador da Ponte. Final de jogo, 3, Operário, 2 para a Ponte de virada. Pedro Piscinato. Agora a Ponte Preta abre o segundo turno contra o Atlético na próxima terça-feira, às 7h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Macaca que chega a 13 jogos sem vencer. Tem a pior defesa do campeonato, com incríveis 38 gols sofridos em 19 partidas. Passa o América Mineiro, não é mais o pior ataque, mas é o segundo pior. Tem apenas 14 gols marcados em 19 jogos. E o reflexo é isso aí, Macaca caminhando a passos largos para mais um rebaixamento para o Campeonato Brasileiro da Série C. Roger Williams. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Escolha a qualidade original, escolha Manfilter. Ainda existe coletiva pronto, time reserva como time titular? Pepeu, não existe mais isso. Pelo que eu sei, geralmente o último treino antes da viagem do elenco é um rachão. Jogadores de linha no gol, jogadores do gol na linha, e o reflexo é esse catado que a gente vê em campo aí na Ponte Preta. Porque se tiver coletivo, reservas contra titulares, começar a contar os gols, os reservas acho que goleiam todos os jogos, treinos coletivos aí. É impressionante, Vamos passar a bola para o Edu Pinheiro. Em nome de Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo. Iga Atacado, menores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Vem aí ao maior pós-jogo, maior e melhor pós-jogo do rádio do Brasil. Edu Pinheiro comanda agora o apito final na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda diverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2023/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, hein? Lá em Ponta Grossa, 1-0 Macaca com 6 minutos de jogo, Brandão. 1-0 após canteio de Elvis. Participa aí o Lucas Cunha ajudando também. 24 minutos depois, o empate do Operário Pablo. Pablo, uma falha da zaga também do Lucas Cunha. Se atrapalha na poça d'água. Finalzinho, primeiro tempo, Elvis cobra na trave, no travessão. Uma falta lateral. Não cruzou, não. Mandou direto no travessão. Vem o segundo tempo, 3 minutos. Um lançamento espetacular de Elvis para Brandão. Brandão se livra de Miranda. Cara a cara, pimba, 2-1. Mas 4 minutos depois, Berto empata. 2-2, se antecipando a zaga. 33, Júlio da Ponte é expulso. Ele entrou, era o último homem, né? Entrou na garganta do cara do Operário, expulso, mas o VAR chama. E aí verifica que antes, falta em Diego Porfírio da Ponte. O vermelho é cancelado, o Júlio continua. Mas 4 minutos depois, o que aconteceu? Brandão dá um carrinho, já tinha amarelo, Brandão é expulso. E 7 minutos depois, o que aconteceu? Um cruzamento, Márcio Silva corta mal, corta tirando da jogada o Lucas Cunha e o Palácio, sobra para Caio Dantas, ex-Guarani, que manda no ângulo. 3-2. Oi, Tigrão! Não foi dessa vez. A Macaca não se sustenta. Operário 3, Ponte 2. A defesa da Ponte é muito ruim. Então, meus amigos da Bandeirantes, a Ponte jogou bem como nunca e perdeu como sempre. Essa é velha, mas se aplica aqui. Do meio campo pra frente, o time não foi mal, não. O Brandão fez 2 belos gols. O Elvis jogou uma barbaridade, mas bola alçada contra a defesa da Ponte é gol certo. Então eu vou resumir aqui para vocês, eu não quero nem me estender. A Ponte guerreou, a Ponte teve o Kevson fazendo a segunda linha, teve o Diego Porfírio fazendo a primeira linha, isso do lado esquerdo. Lado direito, o Júlio, boa partida. O meio de campo, enquanto teve gás, segurou bem o samba. O Elvis, para mim, foi o cara do jogo. Já estou antecipando meu voto. É uma pena que a Ponte não tenha conseguido pelo menos um ponto. Agora, a Ponte sai na frente. Brandão, 7 minutos. Toma 30, Pablo, 1-1. Falha coletiva, mas eu só vou falar as falhas maiores. Aqui do Lucas Cunha, primeiro gol. Aí, o Brandão faz 2-1 a 3 do segundo tempo. Belo gol, bela enfiada do Elvis de novo. O que acontece? Vem um cruzamento do lado esquerdo, segundo tempo. Chega o tal do Berto. Berto, cabo-verdiano. Se antecipa com uma simplicidade impressionante. Na inocência de um cara experiente, rodado dentro do futebol. Quem que é esse cara? Diego Porfírio. Fica olhando a bola. O Berto se antecipa a ele, dá um tapa e faz o gol. Empatado o jogo. Aí tem uma expulsão do Júlio, cancelada. Na origem da jogada houve uma falta no Porfírio. Muito bem. Aí a Ponte se mantém com 11.
Logo em seguida, o Brandão, que fez 2 gols, tinha tudo para ser o herói, faz uma bobagem. Dá um carrinho por trás na saída de bola do Operário. Próximo à meia-lua, defensiva do Operário. Já tinha amarelo, tomou o segundo amarelo, vermelho. A Ponte aí sim fica com 1 a menos. E aí o Roger me acionou. E eu disse, vai ter bastante acréscimo e dificilmente a Ponte vai conseguir segurar. Porque toda bola que é alçada na área da Ponte é um Deus nos acuda. A pior defesa dos 126 anos de existência da... E aí a bola foi cruzada. O Silva, ela a trajetória que estavam no lance, que eram exatamente os outros 2 zagueiros, o Palácios e o Lucas Cunha. E aí o Caio Dantas entra e faz um belo gol, mas porque o corte do virou um lançamento. Primeiro gol, falha de Lucas Cunha. Segundo gol, falha de Diego Porfírio. Terceiro gol, falha de Márcio Silva. Resultado final, falhas 3, Ponte Preta 2. Parabéns pela luta, mas meus pêsames pela defesa mais peneira da história da Ponte. Edu Pinheiro. Nesse momento, né, Ponte com 8 pontos, penúltima colocada, o Londrina tá jogando 0-0, tem 21, somando 21, diferença de 13 pontos, fechando o turno, hein? Fechando o turno dessa maneira. Olha, interessante é que o Márcio Zanardi, ele só fez uma alteração a 19 do segundo tempo. Saiu Kevson jogando no meio, entrou Baianinho atacante. Estava 2-2. O jogo se aproximando dos acréscimos, só tinha essa mexida. Aí, para dar uma segurada, sai Léo Gomes, entra Juan. 2 meninos da base entraram. Sai Léo Gomes, entra Juan. E saiu o Elvis, entrada do Nicolas Araújo. E aí a Ponte toma o terceiro gol. E aí, um pouquinho mais pros acréscimos, entrou o David da Hora, no lugar do Diego Porfírio. Oi, Gleger, vamos lá. Operário 3, Ponte 2. É mais um jogo, Edu, que é retrato daquilo que a Ponte é fora de campo, né? Isso a gente tem que deixar muito claro. E não tem o que falar, não tem o que esconder. Agora, eu tenho falado isso direto, né? O grande problema, você estava falando agora, é a hora que o Zanardi olha para trás, a hora que vem as substituições, a hora que você perde um jogador por contusão, os jogadores que entram, né? O nível, você vê, o Operário fez as mudanças, cresceu no jogo. A Ponte fez as mudanças e declinou. Então esse que é o grande problema. E eu tenho falado isso direto, né? Poxa vida, será que o Zanardi não vai conseguir pegar, por exemplo, o primeiro tempo hoje da Ponte contra o Operário, só que transformar isso em 90 e tantos minutos, né? Já com os acréscimos, para que a Ponte consiga um resultado positivo? Será que a Ponte não vai passar um jogo que ela não vai ter uma falha, ou ter 2, né? Ou 3, como aconteceu hoje? Então, assim, é realmente difícil. Claro que a parte técnica pesa muito. A gente sempre cria uma expectativa, e hoje eu não vou negar, não. Eu criei sim uma expectativa. Eu acho que até pela questão da chuva intensa que caiu em Ponta Grossa, o jogo ficou bem equilibrado, e aí o Operário não conseguia evoluir, e a Ponte tinha na bola parada, enquanto o Elvis esteve em campo, uma arma, né? Sempre muito perigoso, sempre muito perigosa a bola parada. Mas enfim, é mais um jogo que não tem muito o que ficar falando aqui, né? Aquilo que a gente já sabia que ia acontecer. A gente sempre cria uma expectativa, porque o primeiro tempo me deu essa expectativa, e creio que o Tigrão também estava na mesma vibe que eu nessa questão, mas infelizmente a parte física e a parte técnica daqueles que entram na hora da substituição, que ele tem que mexer, que ele tem que oxigenar, jogam a Ponte para lá para baixo, e ela sempre ou acaba tomando a virada, ou acaba tendo um empate, e aí empatando o jogo, e aí o time adversário consegue fazer os gols para vencer a partida. Então mais uma derrota, e olha,
Não dá, a gente não consegue pensar e olhar e ver, né? Como tem aquele ditado, uma luz no fim do túnel, a gente não consegue ver, infelizmente. Porque eu acho que o Zanardi já tentou tudo que ele podia, mas as coisas infelizmente não acontecem, Edu. Bom, o Pedro, são 7 jogos, 7 derrotas, né, do Márcio Zanardi, né? Isso, 7 jogos, 7 derrotas, Edu. E a Ponte, 13 jogos que não vence, sendo 12 derrotas e um empate. Correto, e no total, 8 derrotas consecutivas, porque a Ponte empata com o Botafogo, depois empata, perde, melhor dizendo, para a equipe do Cuiabá no Majestoso, ainda sob o comando do Edson Abobrão, e aí, na partida contra o Juventude, o Márcio Zanardi assume, portanto, são 8 derrotas consecutivas, 7 sob o comando do técnico Márcio Zanardi. E a defesa, Tigrão falou aí, quantos gols tomou? 38 gols sofridos, Edu, pior defesa disparada do Campeonato Brasileiro. 2 por partida certinho. São 19 rodadas, né? Isso mesmo, média de 2 gols sofridos por partida. Vamos lá, olha, é que nós temos aqui o craque do jogo, né? Quem sabe se tem alguma coisa, recomendação. Vamos cumprir aqui com o nosso quadro. Vem aí, o craque do jogo. O craque do jogo. O Operário 3, Ponte 2 de novo, Ponte tomando gols aí nos acréscimos. 3-2 vence o Operário. Olha, o Tigrão já deu o voto dele aqui. Vamos lá, Pepe, qual que é o seu voto? Edu, meu voto vai pro Elvis. Deu uma assistência pro Brandão, acertou uma bola na trave, tava querendo muito, lutando muito, mais uma vez, achando bons passes, como é de costume do Elvis, mas infelizmente a Ponte não conquistou nenhum ponto, perdeu novamente. Confesso que eu até iria votar no Brandão, viu? 2 gols, talvez de vez tenha desencantado aí, vestindo a camisa da Ponte Preta. Mas depois foi expulso, fez uma lambança total. Então, pra mim, o craque da partida é Elvis, Edu. O Tigrão já antecipou, Elvis é o voto dele. Oi, Roger Williams, o seu voto. Oi, Edu, de volta aqui na Bandeirantes para votar no craque do jogo. Olha, meu craque seria o Brandão, hein? 2 gols, ele não perdoa, ele marca noite de Washington. Mas aí ele faz uma besteira, é expulso e cai no conceito. Não que vira vilão, não, mas também não merece ser craque, não. E aí, então, eu vou para aquela que era a minha segunda opção, que é o Elvis, com as assistências, hoje muito lúcido, arriscando também algumas chances pro gol. Para mim, Elvis, o craque do jogo, Edu. Mas olha, tô triste, hein? Hoje eu esperava uma vitória da Ponte e ela nos deixou com essa expectativa naquele gol no começo do segundo tempo. Mas sempre há uma próxima rodada e a gente espera que o segundo turno seja outro para a equipe da Ponte. Um abraço, Edu! Um abraço. Olha, é o seguinte, você ficou triste, mas sexta-feira, não só você, todos nós alegres, né? Porque sexta-feira, dia 24, aniversário de Roger Williams, nosso jovem narrador, o moço de Americana, que empresta o seu talento à nossa equipe aí, que ele tenha muita saúde, muita felicidade. Estaremos no grupo aqui comemorando também. Grande Roger Williams, hein? Então vamos comer bolo sexta, hein? Ah, se não, tá na próxima. Na próxima que tiver tubão, traga o bolo, por favor. E uma linda sexta-feira e semana pra você, Roger Williams. Oi, Gleger, faltou você. Um abraço pro Roger aí, né? Meu conterrâneo. Felicidade, que Deus o abençoe muito. Mas a gente vai lá naquele grupo interno, no particular, mandar mensagem, falar com o Roger na sexta-feira. Grande abraço pro Roger, bom retorno. Roger que já tá voltando pra sua residência. Ô Edu, eu vou ficar com o Elvis também, junto com meus companheiros. Pra mim, o craque do jogo. Olha, o Elvis, craque do jogo, ele que cobra o escanteio, que sai o primeiro gol. O Elvis, ele tentou um chute de fora da área, ele chuta sabiamente pra pingar antes de chegar no peito do goleiro, não deu outra, o goleiro deu rebote, mas não tinha ninguém. Ele cobra uma falta lateral no travessão, final do primeiro tempo, com 36 segundos. Ele dá um passe de açúcar para Brandão. O Brandão, ele recua para o goleiro. A sorte que o bandeirinha deu impedimento. Mas 2 minutos e meio depois, passe espetacular do Elvis para o Brandão. Brandão domina, sai de Miranda e faz 2-1. Essas e outras de Elvis, que está completando 148 jogos e foi contra o Operário, que o Elvis fez a sua estreia na Ponte no dia 30 de julho de 2022.
Era a Série B, quinta-feira, semana que vem, 4 anos de Elvis. 4. E uma presença marcada aí no gol do título da Série A2, ele que cobra o último pênalti contra o Novo Horizontino. Kaique França pegando 3 também. E ele que marca o gol de pênalti, o segundo contra o Londrina, que decretou o título da Série C para a Ponte. E que também disse o que tinha que falar por ele, pelos companheiros, pela torcida, pela imprensa também, contra o Criciúma, falou e disse tudo, não é? Olha, o Elvis, ele cobrou até agora 16 pênaltis. Claro, só com bola rolando. Não está contada aquela contra o Horizontino, a decisão. 16 pênaltis, ele marcou 10, consequentemente perdeu 6. Desses 6 que ele perdeu, 2 ele chutou, o goleiro rebateu e ele fez. Não é mais pênalti então, mas ele fez. Então, 4 que realmente ficou na saudade. Vamos lá, 10 gols de pênalti, ele marcou 5 gols de falta, ele marcou 4 gols normais, dentro da área ou fora da área, 4 gols, 1 apenas de cabeça contra o Brusque em 12 de agosto de 22. Esses 2 aqui, rebote de pênalti, que foi. E o Elvis, ele participou de 9 derbys, com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e marcou um gol. Aquele gol lá, sensacional no Majestoso. O goleiro do Guarani, no gol de entrada, né? O gol de entrada. Como é que é o nome do goleiro do Guarani, ô PP? Tá na escuta? Kaique França. Não, o goleiro do Guarani, daquela época, o Elvis, ele fez um gol num derby. Andrei Ventura. Andrei, isso. Retornou ao Guarani, estava emprestado, retornou ao Guarani. Verdade? Verdade, não sei se vai ser aproveitado, mas retornou. Eu acompanho o dia a dia aqui, mas não ouvi essa notícia não. Ele voltou? Breno Beretta trouxe essa informação, acabou o contrato dele de empréstimo no clube onde ele estava, pelo menos está treinando com o Guarani. Foi aquele derby que o Elvis clicou de falta no André e o Mirandinha de vôlei acabou empatando para o Guarani em 2 de agosto de 25. Muito bem. Elvis, o craque do jogo, deixa eu dar uma respirada, daqui a pouco vem os nossos quadros aqui também, o Pedro Piscinado volta com a fala aí do Márcio Zanardi. Agora, 21h54, acabou, hein? Acabou, Cruzeiro 1, Palmeiras 3, Chapecoense e Flamengo, primeiro tempo 0-0, gol do Caio Jorge no Beira-Rio, hein? Primeiro tempo, Inter 0, Cruzeiro 1, gol do São Paulo, quem fez? Vem pra mim, São Paulo 1, Atlético 0-25 agora do primeiro tempo no Morumbi. Na Série B acabou, Ceará 0, CRB 1, segundo tempo na Serrinha, Goiás 0, Sport 1, primeiro tempo de Náutico 0, Londrina 0 e o jogo aberto volta já já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar, ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Na Gamais Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. A Gamais Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado. E muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Opa, gol do São Paulo foi de Arthur de falta e uma correção. O jogo é em Bragança, me desculpe, é em Bragança, seu ídolo, não no Morumbi. Em Bragança, São Paulo 1, Atlético 0, estamos no primeiro tempo. Olha, lá em Ponta Grossa, a Ponte entrou com Vinícius no gol, 3 zagueiros, Palácios, Lucas Cunha e Márcio Silva. O Júlio foi o ala direito, no meio Léo Gomes, Danilo Barcelos, Kevson e Elvis. O Diego Porfírio foi o lateral esquerdo, o ala esquerdo, e somente Brandão na frente como atacante. As alterações: 19 segundo tempo, sai Kevson, entra Daniel Banhaninho. Depois, a 43 segundo tempo, sai Léo Gomes, entra Juan. E sai Elvis, entra Nicolas Araújo. E a 52 acréscimos, sai Diego Porfírio, entrou David da Hora, técnico Márcio Zanardi. O Operário com Wagner no gol, Maguinho, Esponte, Klaus, Miranda e Gabriel Feliciano. Depois Maxwell, ex-Guarani, Matheus Trindade, depois Neto Paraíba, Vinícius Diniz e Bosquilha. Jogou na base do Guarani, depois foi para a base do São Paulo, Bosquilha. Berto, depois Mingote, Ailon, depois Moraes Júnior e Pablo, depois Caio Dantas, ex-Guarani. Luizinho Lopes é o treneiro, hein? Quem apitou foi da Bahia, Bruno Pereira Vasconcelos. Cartão amarelo para a Ponte, Márcio Silva. O David da Hora tomou do banco. Do banco, David da Hora tomou a 36 do primeiro tempo. Goleiro Vinícius, a 26 do segundo tempo, por Cera. E Daniel Baianinho, né? É o terceiro dele, não atua contra o Atlético aqui. E amarelo para o Operário apenas Vinícius Diniz. Cartão vermelho, Brandão, 37 do segundo tempo. Olha os gols, vamos lá. Brandão fez 1-0 a 6 minutos, 1-0 Ponte. Pablo empatou pro Operário a 30 do primeiro tempo. Brandão, 3 do segundo tempo, 2-1 Ponte. Depois o Berto, a 7 minutos, empata 2-2 pro Operário. E aos 45, Caio Dantas manda no ângulo, 3-2. Rende público não fornecidos. Aqui a ficha técnica, o apito final. Operário 3, Ponte 2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. E do Brasileirão é gol do Flamengo, gol de Pedro lá em Chapecó. Chapecoense 0, Flamengo 1. Palmeiras venceu 3-1 Curitiba lá em Curitiba. Palmeiras 44 em segundo, Flamengo com 37 nesse momento, diferença de 7 pontos. Vamos para a defesa aqui? O Gregory Tigrão botando qual defesa do jogo. É pouquinho que eu tenho, hein? É pouquinho que eu tenho. Vamos lá, 15 do primeiro tempo, estava 1-0 Ponte e Elvis vai cobrar um escanteio e tenta olímpico, Roger Williams. Para aquele torcedor que estava confiante e apostou em escanteios na KTO, está se dando bem. É o sexto só pra Ponte. Fechadinho, quase olímpico. Tirou o goleiro. E na sequência uma falta de ataque. Rapaz, o Elvis tentou o gol olímpico, o goleiro tirou. Ela veio venenosamente nitroglicerinada e quase a Ponte na rede de novo, Piscinato. Na sequência foi falta, mas se ela fosse, se entrasse, seria gol. Exato, o Ponte é com 15 minutos até ter cobrado 6 escanteios. Deixa eu ver quem mais eu tenho aqui. Ó, 43 primeiro tempo, é essa que eu tenho? É a próxima, né? 43 do primeiro tempo, lance 4. O Elvis, chovendo, molhado. Olha, inteligentemente, fora da área, ele chuta, mas pra pingar antes de chegar no goleiro. Ela não foi forte, não. Mas ele tentou, sabiamente, pinga, vai pro goleiro, adivinha o que aconteceu. Vai lá. Aqui Edson, ponta direita, rolou essa bola pra Elvis. Ele dominou, girou, bateu daí. O goleiro pegou, soltou, pega de novo. É a terceira vez que Wagner bate roupa. O Elvis já sentiu que tá instável. O goleiro soltou a sapata de fora da área. Foi um jogo de pouquíssimas defesas. Eu aproveito aqui esse quadro para reprisar aqui a falta que o Elvis cobrou aos 46 do primeiro tempo. Partiu pra bola. Elvis bateu pro gol na trave. Na forquilha, praticamente, Elvis quase o gol da Ponte. Insiste a macaca virada. Por essas e outras que o Elvis foi eleito aí o craque do jogo, dá assistência também pro segundo, o Brandão a 3 do segundo tempo. Greger, e aí? Eu só tenho essa do Elvis, né? Essa, né, que ele tentou olímpico, eu só tenho essa. É o que temos. Eu acho que dá pra reprisar, viu, Edu? Dá pra reprisar essa cobrança de falta do Elvis.
e pega na trave ali na forquilha, porque se vai no gol, cara, seria gol com certeza. E pra mim, e também pro Tigrão, que já disse isso também, seria até o momento o gol mais bonito da Série B. Então, porque as outras duas aí não foram, não dá tanta emoção. Então vamos ficar com essa daí do Elvis aí que pegou na forquilha. Pra mim essa daí é a defesa do jogo. Aí, vale a pena reprisar. Você concorda, Tigrão? Essa daqui? Concordo. Então vamos lá, Sim. Pra mim a defesa do jogo foi a defesa da trave. A defesa da trave. Vamos lá, finalzinho do primeiro tempo. Partiu pra bola, Elvis bateu pro gol na trave! Na forquilha, praticamente, Elvis quase o gol da Ponte. Insiste a macaca, virada de bola de Júlio, forte demais pra Elvis, é tiro de meta. O que foi isso? Gabarito do jogo. Oi, Gleger, Operário 3, Ponte 2. A nota do jogo. Nota 5. Tigrão. 6. 5 com 6, dá 5,5. Olha, vamos lá, o goleiro da Ponte fez a estreia, né? O menino aqui, o Vinícius, tem 23 anos, jogou todo de azul, é da base, né? Segundo gol do Flamengo, hein? Segundo gol do Flamengo, Chapecoense 0, Flamengo 2, depende do VAR também. E aí, o Gleger, o Tigrão faz uma observação no segundo tempo, o Vinícius tem aí uma enorme dificuldade na reposição da bola. E foi culpado aí nos 2 gols, ou um dos 2 gols, ou não teve culpa, hein, Gleger? Ele é a nota do menino Vinícius. Ele não teve culpa nos gols, e ele tem sim essa dificuldade que o Tigrão disse. O jogo estava tão movimentado que acabei nem dando a minha opinião. Também deve-se muito também a condição do gramado, né, Edu? Mas ele precisa melhorar um pouquinho, mas tecnicamente ele é bom goleiro e hoje a nota dele é 5. Lembrando que o Guilherme Viana, goleiro reserva, ficou no banco, né? Então a estreia do Vinícius. Vamos começar com os zagueiros. O colombiano Palácios, o Lucas Cunha e o Márcio Silva. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. O Lucas Cunha, ele participa do primeiro gol, porque o Elvis cobra o escanteio, ele sobe demais, dá de cabeça pro Brandão. Brandão vira e faz 1-0. Em compensação, no gol de empate do Pablo, a 30 do primeiro tempo, ele, Lucas Cunha, chutou a poça d'água, mas a bola não. E aí o Pablo sobrou com ele a bola, acabou empatando. Deixa eu ver o que mais aqui. O Márcio Silva, no terceiro gol nos acréscimos, foi cortar. O Tigrão vai falar o que aconteceu aí, né? Participa negativamente aí. Deixa eu ver o que mais aqui. São os 3 Palácios, Lucas Cunha e Márcio Silva. Pronto, resumindo, foi isso aí. Oi, Tigrão, o trio de zagueiros. Há um horror, né? Festival dos horrores elevado à 15ª potência. Uma coisa lamentável. Comprometeu o time, né? Os laterais foram bem. O meio de campo lutou, o Elvis gastou a bola, jogou uma barbaridade. O Elvis parece que quis dizer, dei aquela entrevista em tom de desabafo, mas eu gosto da Ponte e eu vou lutar até o fim. Parecia um garoto que correu o Elvis hoje. E acertando tudo, não errando passes, dando assistência, metendo bola na trave, dando cavada em cima do lateral direito da equipe da casa do Operário para que descesse com um boqueirão às costas dele o Diego Porfírio. A assistência começou com ele, o lance do primeiro gol no escanteio, que vem na cabeça do Lucas Cunha. Então, o time jogou bem, assim, time guerreiro, um time querendo, um time parece que tendo a consciência de que ou reage agora ou não vai conseguir reagir. Agora, hoje tá... Sim. Dá uma ajeitadinha. Hoje tá foda a internet, hein? Dá uma pipocadinha aí. Concluindo, Tigrão, por favor. Negócio de pipoca. Sei lá, a internet acaba, o cara. Uma vergonha também esse tipo de serviço no Brasil. Se alguma coisa interna, não tem como trabalhar. Não tem aqui investimento feito, computador. Não dá.
Tá pipocando, infelizmente. Tá ruim, tá ruim. Vamos tentar com você, Greg. Vamos lá. Os Palácios, Lucas Cunha e Márcio Silva, os zagueiros. Edu, eu vou dar nota 3. Eu acho que todos os 3 foram muito mal. Pra mim, nota 3 pros 3. E olha, o gol do Flamengo foi contra, hein? Thierry, né? O gol do Flamengo, Chapecoense 0, Flamengo 2, agora 42 do primeiro tempo. Tigrão, vamos tentar aí pra falar do Júlio, lateral direito. Ah, não, ele tá fazendo novamente a ligação, né? Tá tentando. Vamos lá, Gleger. O Júlio, lateral direito, que aconteceu com ele, né? Ser expulso, estávamos a 33 do segundo tempo, mas aí o VAR chamou. Antes, o Diego Porfírio sofreu uma falta, então acabou cancelando a expulsão do Júlio. Jogou o tempo todo o lateral jovem da Ponte da Base, Júlio. Eu gostei do Júlio. Gostei do Júlio, sim, Edu. Enquanto esteve bem fisicamente, correu uma barbaridade, ajudou. Nota 5. Léo Gomes e Danilo Barcelos. Vou começar aqui, olha. Léo Gomes, Danilo Barcelos e Kevson, que foram os volantes, né? Léo Gomes e Danilo jogaram o tempo todo, o Kevson saiu a 19 do segundo tempo. E o Tigrão também dizia o seguinte, ele falou a 24 do segundo tempo. Os volantes arriaram. E olha que só um saiu. Vamos lá, o trio de volantes, ô Gleger. Eles cansaram. Eu concordei com o Tigrão no momento. Eu vou dar pro Kevson. Eu acho que correu, tentou, lutou, né? Ele e o Léo Gomes, eu vou dar nota 5. E pro Barcelos, que precisa melhorar, nota 4,5. Edu. Oi, Tigrão. Não, eu quero me desculpar aí, mas, pô... Imagina. Isso é uma luta aqui, uma correria durante o dia pra chegar, a viagem. Bom, eu não vou nem me estender que começa a picar de novo. E você vê a qualidade do meu som ao longo dos últimos anos. E aí, nas últimas 2 semanas, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tenho aqui uma operadora, não vou fazer propaganda dela, porque eu vou ter que falar mal dela. Aí, já começou de novo, ó. Bom, os zagueiros que eu tava falando, nota 3 pros 3. O Júlio, nota 6. Esse moleque tem futuro, é muito bom jogador. E aí eu acompanho com você aí os próximos, Edu. O volante, exatamente agora você entrou no momento certo que o Greg já falou dos volantes, né? Léo Gomes, Danilo Barcelos e Kevson. E você dizia 24 segundo tempo que os volantes arriaram, Tigrão. Foram bem enquanto tiveram gás. E o Kevson correu mais do que todo mundo. Porque sem a bola ele vinha por dentro e quando a Ponte atacava ele fazia a segunda beirada ofensiva. Ou a segunda linha ofensiva pela beirada esquerda. 6 pro Kevson e 5 para os outros 2. Ainda acrescentando que o Kevson foi um híbrido aí. Então Léo Gomes e Danilo Barcelos lutaram muito, 5, mas arriaram. Aqui, Operário 3, Ponte 2, a Ponte leva o gol aí nos acréscimos, hein? Ou da derrota. Oi, Gleger, por tudo que dissemos e comentamos, Elvis foi eleito o craque do jogo, a nota dele. Nós já falamos tudo do Elvis, né? Hoje ele foi realmente diferente. Fez um belíssimo jogo, nota 6 pro Elvis. Isso, participa do primeiro gol, dá assistência pro segundo, chutou a bola na trave, comandou aí. Saiu a 43 do segundo tempo. Olha, Diego Porfírio, Tigrão, foi o lateral esquerdo. Ele saiu nos acréscimos, né? Diego Porfírio teve um lance no finalzinho do primeiro tempo. Ele me chamou a atenção. O Diego Porfírio lutou contra 2, inclusive contra o Maguinho. E sofre a falta, uma falta lateral. Foi aquela falta que o Elvis cobrou no travessão, o Tigrão. Diego Porfírio. Poderia ter uma nota maior. Lutou muito. Vai levar 4 porque no segundo gol, no segundo empate do Operário, ele é que estava com o Berto. E pisou na bola. Foi muito mal. Deixou o Berto, né, cabo-verdiano, se antecipar a ele. Então não pode. O jogador da experiência dele não pode ficar olhando com a bola e deixar o cara dar a volta nele. E também, né? Em alguns lances em que ele tentou apoiar, andou errando, mas assim, lutou muito. Eu daria 6 para ele, mas eu vou reduzir a nota para 4 por conta da lamentável no segundo Operário. Muito bem, ô Gleger, e Brandão, hein? Brandão não tinha marcado nenhum com a camisa da Ponte, poucos jogos.
fez 2 gols hoje. A nota do Brandão. É. Se não fosse a expulsão, seria o craque do jogo, né, Edu? Com 2 gols. Foi expulso, 2 gols de artilheiro, realmente. O Brandão. Mas acabou prejudicando aí o time Ponte Pretano, deixando o time com 1 a menos, numa expulsão infantil, na minha opinião. Ele já tinha tomado cartão amarelo, deu um carrinho. A bola tava lá perto da área do Operário, cara. Só vai lá, cerca e tá tudo certo. Recompõe, né? Fecha a linha, a segunda linha. Tinha várias opções, menos dar o carrinho, que acabou ocasionando o segundo cartão amarelo e a expulsão. Então, ele vai ficar, claro que fez os 2 gols, mas ele vai ficar com uma nota 4,5 pela expulsão. Olha, na Série B, gol do Náutico, hein? Final do primeiro tempo, lá em Recife, Náutico 1, Londrina 0. Está terminando o primeiro tempo em Bragança, São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. Vamos lá, então, para fechar com você, ô Gregor, a nota do Márcio Zanardi. Infelizmente, 7 jogos, 7 derrotas. Mas assim, viu, Edu, ele tem tentado, né, cara? Pra mim, você vê, o time hoje, o primeiro tempo, jogou muita bola. O pessoal correndo uma barbaridade, organizado, tentando. O grande problema da Ponte é que na hora que precisa, né, que você tem que oxigenar o time, que é automático até pela intensidade do jogo hoje, você precisa oxigenar. Por isso que tem 5 substituições. Aí, infelizmente, a Ponte perde no aspecto técnico e não consegue manter o mesmo nível. Ele vai dar uma nota 4 para ele, pelo resultado, obviamente, pela sequência negativa que tem aí o Zanardi. Mas eu gosto dele, cara. Eu acho ele bom treinador. Ele, diante de todo o cenário, ele ainda consegue fazer o time ter lampejos de bom futebol. Ele só precisa tentar organizar um jeito de fazer com que esses lampejos durem 90 minutos para que ele possa ter um resultado bom e positivo. Então hoje a nota dele é 4, Edu. Um abraço, viu, Gregor? Valeu, Edu. Um grande abraço pra você, pro Tigrão, pra todos os ouvintes e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Olha, intervalo em São Paulo, 1, Atlético Paranaense 0. Tigrão, pra encerrar então, já vai falar o Márcio Zanardi, 7 jogos, 7 derrotas. Hoje, por aquilo que escalou, por aquilo que alterou, né? Tentou um ferrolho, né? 3 zagueiros, muita gente no meio. Vamos lá, Márcio Zanardi. É o menos culpado. Nota 5. Tigrão, um grande abraço, linda semana, bom descanso. Muito obrigado, Edu, um abraço a você também, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser, e me perdoem aí a qualidade, tudo que é possível ser feito, que está ao nosso alcance, foi feito. Agora, quando o serviço é uma merda, aí a gente fica vendido aqui, me perdoem, é só um desabafo, e merda também todo mundo fala. Vamos nessa. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Mas foi bem, deu pra sair legal como sempre, Tigrão, foi bem. Olha, empata o Goiás, hein, na Série B, segundo tempo, lá na Serrinha, Goiás 1, Sport também 1. Eu vou dar uma faturada já, Márcio Zanardi, 22h20. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar, ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oi, Pedro Pecinato. Oi, Edu. Recebemos aqui via assessoria de imprensa da Ponte Preta as palavras do técnico Márcio Zanardi após mais uma derrota da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. A Macaca fecha o primeiro turno aí, é claro, com 19 partidas, 15 derrotas, 2 empates e 2 vitórias, 38 gols sofridos e apenas 14 gols marcados. A Macaca segue na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B com a mesma pontuação que o América Mineiro, o time que é o lanterna da competição. E após mais uma derrota da Macaca dentro da Série B, o técnico Márcio Zanardi falou um pouco sobre a partida e sobre o campeonato daqui para frente, mais precisamente o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Márcio Zanardi. Fazer um resumo um pouco do jogo. Acredito que esse jogo foi o nosso melhor jogo. É sempre muito difícil jogar aqui em Ponta Grossa contra o Operário. Fizemos um primeiro tempo muito bom, competindo. Tivemos chances de mudar o placar. Saímos na frente. E logo em seguida, numa bola que parou na poça ali, o Pablo também teve uma felicidade grande de fazer o gol. Voltamos bem no segundo tempo, fizemos o gol. E numa bola lateral, numa infelicidade ali, também eles empataram o jogo. E aí quando você perde um jogador com uma equipe que fazendo as trocas que fez, com os jogadores que entram, então sempre com jogadores experientes, a gente colocando os meninos para jogar numa situação dessa, e aí numa infelicidade e numa felicidade do Caio Dantas de fazer esse terceiro gol. Enfim, primeiro é pedir desculpa por torcedor, porque acabou o turno, nós fizemos uma campanha pífia no primeiro turno, mas com certeza aqui eu não tenho que falar um A desses jogadores que se entregaram, competiram, guerrearam, conseguiram colocar a bola no chão dentro de um campo que também proporciona uma situação melhor. Dei moral para eles, ninguém está satisfeito, mas a gente tem que trabalhar bastante para poder conseguir pontuar e daqui a pouco vencer jogos. Então, saio daqui chateado, triste, mas é claro, é nítido que a equipe vem evoluindo, vem construindo, mas a nossa linha está muito tênue. Quando a gente acaba errando, a gente acaba sofrendo os gols. Então, é corrigir, é mostrar no vídeo, é trabalhar na semana para que a gente possa voltar a performar e evoluir. Tá aí, Edu, as palavras do técnico Márcio Zanardi. Macaca que volta a campo na próxima terça-feira, dia 28, vai receber a equipe do Atlético no estádio Moisés Lucarelli, 20ª rodada da Série B, a primeira rodada do segundo turno, e é claro que a expectativa do Márcio Zanardi é que ele já possa contar com os 11 reforços contratados até o momento.
Todos esses jogadores já estão treinando com o elenco e aguardam, claro, apenas a derrubada do Transferban para poderem ser inscritos. Vou passar aqui a lista dos 11 nomes. Goleiro Douglas Marques, 3 zagueiros, Iago Ribeiro, Diogo Silva e Alex Nascimento, lateral esquerdo Jota, lateral direito Williams Bahia, o Otávio, que é volante, 3 meio-campistas, Cezinha, Enzo Bauer e David Brau, além do atacante João Neto. Como eu disse, no total são 11 contratados já integrados ao elenco da Macaca, e eu descobri que o departamento de futebol da Ponte Preta ainda busca mais 3 reforços, 3 atacantes, 2 pontas e um centroavante para fechar em 14 aí o número de contratações nesta janela de transferências. Edu Pinheiro. João Neto tem 23 anos, né? Revelado Isso, no Rio 23 Branco do anos. Acre. Jogou no Galvez do Acre também, Emirados Árabes. Jogou na Ucrânia, no time chamado Chornomorets. Chornomorets, isso. O último clube dele foi na Ucrânia. E o último gol dele, você tem aí, eu tava vendo você comentar, o último gol do João Neto faz tempo, né? Faz muito tempo. O último jogo, Edu, foi em... O último jogo foi em setembro do ano passado, setembro de 2025. Um abraço, Pedro! Grande abraço, Edu, sempre um prazer e até a próxima. Parabéns pelo seu trabalho, grande Pedro Piscinato. Área, boa tarde. A Ponte não tem um goleiro confiável, toma gols que nem goleiro de várzea. Batista, quantos gols esse ataque fez? Os caras são inimigos do gol, daí a culpa é do treinador? Por que o Miguel não joga? Rodrigo Souza na transição até quando? Carlos do Jardim do Lago, abraço, Carlos, você e mais muitos aqui que não dá tempo de ler. A Lucila mandando aquele abraço pro Roger Williams, aniversário na sexta-feira do Roger Williams. Obrigado, Lucila, em nome dele, viu? Meus amigos, repassando aqui, olha, Brasileirão, aliás, na Sul-Americana, repescagem, o Vasco jogou na Colômbia, 2-2 com o Medellín, agora tem um jogo no Rio de Janeiro, o Lanús segue vencendo o Cinciano do Paraguai 1-0, intervalo de Sport Cristal 0, Red Bull Bragantino também 0, o jogo lá no Peru, depois o jogo da volta em Bragança. Brasileirão encerrado, Coritiba 1, Palmeiras 3, intervalo Chapecoense 0, Flamengo 2, intervalo Inter 0, Cruzeiro 1, intervalo em Bragança, São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. Na Série B, Ceará 0, CRB 1, aqui Operário 3, Ponte 2, terminou Goiás 1, Sport também 1, intervalo de Náutico 1, Londrina 0. Então vamos para a rede. Trabalhos técnicos, muito obrigado a Gil Kleber, Lucas Pessoa e Elton Grimaldi. Operário 3, Ponte 2 na rua Roger Williams. Tigrão e Gleger comentaram com trabalhos de Pedro Piscinato nas reportagens. Olha, agora tem jogo quando, hein? Segunda-feira tem Guarani e Inter. Segunda, hein? Segunda, dia 27, 20 horas, Guarani e Inter. E na terça, dia 28, Majestoso, 9h30, Ponte e Atletique, abrindo aí o segundo turno da Série B. Meus amigos, um grande abraço. Muito obrigado. Seguimos em rede com São Paulo. Por enquanto, um Atlético Paranaense 0 não do comando Pedro Martelli. E segunda, eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.